Salve, salve família! Iniciando mais um TikTokcast, eu, Rei Dias, com vocês. Estou nesse bate-papo hoje aqui incrível, com pessoas do mais alto escalão. E já peço para vocês, antes da gente iniciar nosso bate-papo aqui, inscreva-se no canal, que hoje promete. Estamos na plataforma do TikTok, Kawaii, Instagram, no X, como TikTokcast. E já vai lá no canal de cortes, para você que não tem tempo de assistir na íntegra. TikTokcast, esse canal vem ganhando muita força. E para quem não tem tempo de assistir os vídeos, amanhã vai correr, vai treinar e vai lavar aquela louça, o nosso episódio vai estar no Spotify a todo vapor. Então, hoje eu estou aqui com o nosso terapeuta, Dr. Jefferson, seja bem-vindo. E com a doutora Daiane Simão, nossa geneticista, e Priscila do Cardoso, nossa nutricionista. Sejam bem-vindos, salva de palmas. Galera, eu tô com uma tosse um pouco irritante. É uma tosse alérgica, mas vai dar tempo. Vai dar pra gente fazer o programa assim. Vai dar tudo certo. Fé em Deus, fé em Deus. Tomando uma água aqui, não fiquem sérios, que o bate-papo promete. Eu quero que você se apresente, por favor, Dr. Jefferson, o público do TikTok. Então, eu sou o Dr. Jefferson, trabalho com neuroexistencialismo no campo da terapia. E é uma terapia que acabou se concatenando de uma forma muito específica, sem esse interesse inicial, para superdotados, mas atendo também pessoas dentro do campo da neurodiversidade. Doutora Daiane Simão, fique à vontade. Eu sou a doutora Daiane Simão, geneticista, e de volta aqui, né? De volta, muito que bom, tal? Gostei muito de estar aqui com vocês. Que então, honra. Apesar da palavra geneticista parecer não familiar para a maioria das pessoas, o que eu faço é muito familiar, porque é aquilo que você acessa as receitas, o DNA. Então, eu personalizo a partir do mapeamento genético, trazendo qualidade de vida, trazendo aquilo que é específico para cada um na sua personalização da saúde. E hoje, nesse episódio, é o episódio revelação, né? Aquele dia que eu estive aqui, coletei seu DNA, levei. Hoje nós vamos fazer toda a revelação do que nós vamos mudar na sua vida, Rei. Você vai depois contar como que foi a sua vida ao pós seu mapeamento genético, né, Pri? Com certeza, vamos modular os seus genes. Muito bom. Priscila Cardoso, minha parceira nutricionista, vai falar um pouquinho também, se apresente. Gente, meu nome é Priscila, eu sou nutricionista e atuo na área de nutrição de precisão, que é a nutrição do DNA, né? Assim como a doutora Daiane falou, a gente personaliza o tratamento, a dieta, a suplementação do paciente. E hoje nós vamos fazer a leitura genética do Reinaldo. Ele não sabe ainda do resultado dele, a doutora Daiane trouxe. E só eu e ela sabemos aqui o que vai ser falado. A gente vai abrir as cartas na mesa para você hoje do seu DNA, Rei. Eu vou descobrir o que acharam aí na minha saliva, né, que é no meu DNA. E através disso, a gente vai fazer esse podcast meio consulta ao vivo. Exato. Aí o pessoal vai falar, mas por que um terapeuta? Então a gente vai entendendo no decorrer, né? Na verdade, eu não viria, né? Mas tem tantas complexidades que eu já vou te atender. Eu tô até com medo. Eu juro que eu tô meio assustado. Tivemos que chamar reforço. Ela vir para cá já para fazer essa primeira parte do processo. Porque ela vai passar tudo que aconteceu ali, ó. É isso, isso e isso. Sim. Aí... O interessante, talvez, é que a gente vai concatenar tanto, né, as tuas informações com algumas situações que são muito comuns para a grande maioria das pessoas. Então, vai ser algo bastante construtivo. Dá para a gente pensar dessa forma assim. E Reinaldo, geralmente quando eu recebi o teu mapeamento aqui, nós vamos falar 1% dele praticamente. Porque a gente pegou dentro do teu mapeamento para falar prioritariamente da parte nutricional, né? Porque, conforme nós combinamos contigo, seria interessante trazer para as pessoas coisas que sejam aplicadas também no seu dia a dia. Sim. Então, com isso se elencou, né, como o tema aqui do nosso podcast, você tem fome do quê? Né? Então, quem está acompanhando hoje esse podcast, você tem fome do quê? Né? O que nos leva a um comportamento alimentar? Por que hoje é tão difícil para as pessoas fazerem manutenção do seu peso? Tem muito a ver com a nossa estima. O peso fala muito de quem nós somos, como nós nos apresentamos. E entendendo a sua genética, nós vamos conseguir dialogar também com quem, né, acompanha o seu TikTok aqui, como fazer essa mediação do que nós temos fome.
Então, eu acho que a gente pode começar apresentando os seus resultados. Por favor, Podemos? já começa aí nesse bate-papo que o pessoal deve estar curioso. Vamos lá com a sua apresentação. Ô, louco. Então, quando nós fazemos a pergunta assim, você tem fome de quê? Você é uma pessoa que tem fome de dopamina. Né, pela tua genética aqui, nós vamos ver que alguns testes genéticos ali tá como CONT, mas essa é associada com o gene do guerreiro. O guerreiro é aquele que, vendo uma situação de risco, vendo uma situação inusitada, ele quer estar lá. Posso dar um exemplo? É mais ou menos assim, digamos, uma pessoa que vê um acidente na estrada, tá? Não vai ser aquela pessoa que simplesmente vai passar e vai ver aquele acidente, mas também não vai ser alguém que vai simplesmente parar naquele mesmo lugar. Ela vai procurar um lugar mais seguro para o carro, para a família, e ela volta para literalmente prestar uma assistência. Ela não foge das situações, digamos assim, né? E com essa degradação rápida, então você é um degradador rápido da dopamina, né? Nós temos no processo de neurotransmissão, a gente produz dopamina, mas a informação tem que passar. Então tem que degradar essa dopamina para que a informação continue sendo transmitida. Quando a dopamina está ali no teu canal sináptico para essa transmissão, chega a dopamina, degrada, então você está sempre naquela busca. A tua fome é de novidades, você pode fazer lá assim, na minha vida eu vou ter foco, eu vou seguir, vou só essa área. Os teus neurotransmissores não te permitem ficar apenas num campo, você vai buscar outras áreas, você vai buscar essa novidade, porque para você a tua fome é dopaminérgica. Essa dopamina sendo necessária e com essa degradação mais rápida, é aí que entra a questão nutricional. O que hoje você tem na tua alimentação que são precursores dopaminérgicos? Porque às vezes as pessoas vão buscar uma via de medicação que modula os receptores de dopamina. Mas se você não tem a dopamina permanecendo ali, não adianta a gente modular esses receptores com a medicação se não vier o processo suplementar. Então, geralmente, quando o paciente chega para fazer a consultoria genética, ele fala, olha, eu quero ajustar minha medicação, vou fazer um painel fármaco. Falo só o fármaco, sem o Nutri, nós não conseguimos te ajudar. E aí que entra, né, Pri, o que são esses precursores de dopamina e como que a gente modula essa conte aí? Meu amigo Reinaldo. O que acontece? A pessoa que tem esse perfil genético, ela é considerada aquela pessoa good vibes. Aquela pessoa que foge da confusão, que evita, deixa disso, não vamos. Mas também é uma pessoa que tem uma necessidade maior de encontrar essa dopamina que a enzima quebrou e degradou e sumiu com a sua dopamina. Então, você tem essa necessidade de estar sempre em busca do novo e, para isso, você precisa de nutrientes. Então, esse perfil genético, pode falar. Não, tipo, fator de risco ali, deu, né? Porque você falava direto que muito acelerado é muita dopamina. E aí não metaboliza. Não, o que acontece? Você tem uma enzima muito rápida que degrada a sua dopamina muito rápido. Então, você necessita de mais dopamina. Tá? Então, você precisa consumir fontes alimentares que vão te dar esse suporte de dopamina que está faltando ali. Então, muitas vezes, a pessoa que tem essa característica genética, ela geralmente não é uma pessoa muito do laboral, mas ela é mais criativa. Então, por exemplo, você às vezes não é muito produtivo na mão na massa, mas é mais criativo na ideia. Então, você precisa desse estímulo dopaminérgico para ter mais ação. E aí, onde a nutrição entra para te ajudar nisso? Ali a gente tem suplementos que a gente coloca. Por exemplo, chá verde. Seria muito legal você tomar esse chá verde, o chá preto. Eles vão te dar um estímulo maior, vão te ajudar a produzir essa dopamina. Tá? E precisa também evitar algumas coisas que eu acho que você tomava. Por exemplo, você tomava SAMe para proteção hepática quando você era bodybuilder. É uma coisa que você não pode tomar. Então, assim, quando você conhece o seu perfil genético, você vai acertar no que você ingere, tanto de suplemento quanto de alimento, tá bom? Muito bom, gostei, já deu para dar uma clareada. Sim. Isso é uma forma... Então, a tua suplementação vai ajudar muito a melhorar a tua quantidade de dopamina, de disposição dessa dopamina, mas existe também a intervenção que, né, o Dr. Jefferson faz em relação a essa produção, que aí é a parte comportamental. Questões além de comportamentais, também de consciência.
Eu recordo que quando eu estou tratando esses temas, mas para além mesmo da nutrição no conjunto, eu recordo de uma frase que todos nós já ouvimos para fazer essa integração: nem só de pão vive o homem. Então, não é interessante a gente ver, você tem filhos, nós temos, a gente já foi criança, nos chamam para vir comer, quando a gente está lá brincando, principalmente quando a gente está com mais crianças no conjunto. A gente não quer comer, a gente quer continuar brincando. E às vezes nós vamos lá, pegamos um pedacinho, comemos e de volta a gente já está lá brincando de novo. Por quê? O brincar alimenta. O brincar alimenta. Só que nós vamos crescendo, daí tem os contratos sociais, as responsabilizações, a gente pode até entrar em algum momento nesse ponto. Na verdade, a gente parece tão ativo, mas nós somos muito passivos, né? Os horários, né? Horários primeiro de escola, depois horários da graduação, depois horários de trabalho. E de repente a gente se perde muito quando nós poderíamos ter um pouquinho mais, menos controle e mais autonomia. Então, nem só de pão vive o homem. Muitas vezes a gente não se alimentando daquilo que a gente precisa, que está para além da questão, literalmente, né, alimentar, a gente vai buscar outras fontes. E essas fontes podem se tornar claramente compulsivas. Então, quando a gente, por exemplo, uma compulsão voltada às compras, é uma forma de alimentação. Existem várias outras compulsões que vão entrar nesse conjunto, porque, na verdade, está ausente algum sentido maior de vida. E um sentido teleológico. Os filhos ajudam muita gente nisso, né? Isso é um sentido teleológico, é um sentido longo, um sentido que percorre a trajetória. Então, a gente tem uma motivação diferente, também podemos lidar de formas muito distintas. Então, nem só de pão literalmente vive o homem. O que é interessante olhar para o alimento, tá? Grandes eventos, Roma Antiga, né? Os banquetes. A gente pode pensar mesmo quando a ONU é criada, os banquetes, religiosamente a Santa Ceia, entende? Então, aqui estou unindo política, filosofia, né? Religião, todos esses grandes eventos, a nossa Nutri sabe muito bem disso, né? Estão premiados por alimento. Então, tem uma questão muito forte com o afeto. Então, às vezes, um afeto mal regulado, ele vai ser condicionado para esse lugar da alimentação. E não necessariamente, né? Não estou dizendo que é um lugar ruim, mas a gente tende a perder a mão nesse espaço. Então, acho que esse seria um ponto bem relevante. Nem só de pão vive o homem. O que eu preciso para além do trabalho, para além, né, da esposa, namorada, namorado, para além dos filhos? O que é que me alimenta para além dessa doação intensa para com os outros? Essa é uma pergunta que fica, inclusive fica para todos aí que estão nos ouvindo. Só para complementar essa questão que o doutor falou, quando você é uma pessoa que necessita de maior dopamina, qual é o tipo de alimento que você busca? Alimentos geralmente muito ricos em glutamato, alimentos mais hipercalóricos, alimentos que têm um potencial sacietógeno mais aumentado, né? Uma refeição muito mais calórica, muito mais industrializada. E esse acúmulo de glutamato acaba também fazendo uma excitação neurológica, uma ansiedade. Então, uma coisa puxa que a outra. leva a outra em busca da dopamina. Sabe aquela vontade que a gente fica, assim, de uma recompensa, né? Você trabalhou, parece que falta uma energia, assim, de você já faz aquela associação, eu queria comer alguma coisa gostosa, eu queria comer alguma coisa satisfatória, assim. E, na verdade, às vezes a gente fica buscando esses alimentos e não é necessariamente aquele alimento que é o que o Jefferson falava, né? Não é só o pão, é a necessidade dopaminérgica. E aqui dá até para passar já o próximo, que eu acho que é exatamente essa questão que você puxou do glutamato, que é a tua conversão do glutamato em GABA. Então, o glutamato é um neurotransmissor excitatório. Ele ajuda a gente a ficar mais, né, aquela atividade, aquela energia vem dessa parte excitatória do glutamato. E o GABA é o relaxamento, a tranquilidade. A gente precisa do GABA para dormir bem. Você tem ali ela um pouquinho alterada, essa tua conversão do GABA e do glutamato, só que tem uma coisa, você tem uma intolerância ao glutamato. E aí eu acho que a Priscila pode falar para nós o que é fonte de glutamato, mas eu recebo muitos pacientes falando assim que quando eles estão seguindo uma dieta, tá tudo bem, né? Levantou, tomou café, aí quando chega o final do dia, o momento de chutar o balde é o glutamato. É ele que
aquela vontade de comer aquele alimento específico e daí depois que começa não consegue parar mais. E isso está associado diretamente com a nossa cognição, é um desejo do cérebro do GABA que era exatamente para ficar tranquilo. Só que aí, em vez de usar as fontes de GABA, nós pegamos o glutamato, que é o mais fácil. Aí, né, eu acho que no contexto de quais nutrientes você podia contar para nós no que a gente chuta o balde, Pri? Então, geralmente, os alimentos que têm mais glutamato são os alimentos industrializados, os alimentos hiperpalatáveis. Então, alimentos que têm mais condimentos, alimentos que têm mais gordura, mais açúcar. Todos esses alimentos, eles fazem uma carga de glutamato no nosso organismo. E aí, nessa busca do organismo de encontrar dopamina, e aí vai por esse caminho do glutamato, a gente acaba tendo uma baixa produção do GABA. A gente consegue causar ali uma neurotoxicidade por conta de alimentos, e com muito glutamato. E o que a gente devia estar fazendo era consumindo alimentos mais in natura, alimentos que têm nutrientes e não calorias vazias, né? E eu falo calorias vazias, mas elas não são vazias, elas são vazias de nutrientes, mas elas estão ricas de outros compostos neurotóxicos que fazem a gente ficar os nossos neurotransmissores estão hiperativados e a gente não consegue dormir, e aí a gente tem ansiedade, e aí as nossas emoções ficam bagunçadas por conta dessa busca que a gente não sabe direcionar e acaba se entupindo desse glutamato. E aí a gente tem, na neurosuplementação, nós chamamos do Gummy SOS, né? Que às vezes quando você tá ali naquela vontade de pensar, meu Deus, agora seria aquele salgadinho, né? Lembra das coisas que são ricas em glutamato? Na verdade, você está querendo GABA. E aí, para você não chutar o balde, você vai pro teu suplemento SOS, pega aquele Gummy. Muitas pessoas têm uma via assim, você é uma pessoa que, até, né, pelo teu contexto genético global, é uma pessoa que consegue ter disciplina. Sim. Você tem uma disciplina em falar, não, eu não vou. Mas provavelmente muitos dos que estão nos ouvindo aqui, quando a gente fala você tem fome do quê? Chega aquele momento de uma ansiedade extrema e a pessoa não consegue. Ela vai procurar esses alimentos para conseguir fazer essa regulação neurológica, psicológica. E aqui essa questão que chama a ansiedade, né? A ansiedade, aquela ansiedade assim que, né, no que eu consigo descontar essa minha ansiedade? E muitas vezes o caminho de você conseguir uma regulação vai para esse consumo alimentar. E esse controle aí, uma das coisas que nós sempre dialogamos com o Jefferson, porque todo paciente que passa pelo mapeamento vai, né, ter o diálogo com ele. E eu recebo muitas pessoas com crise de ansiedade generalizada e que vão relatar esse problema na alimentação em descontar a ansiedade. Fazendo essa avaliação da Conte, do gene do guerreiro, eu vou falar, olha, Jefferson, aqui a gente precisa de uma meditação para ajudar a regulação dessa ansiedade. Esteja essa ansiedade levando a pessoa a distúrbio, descontrole do sono ou as questões alimentares. Então, nessa fome do quê, além de colocar a neurosuplementação, os alimentos ricos nesses micronutrientes, entre comportamento, e aí, o que você ouve sempre, né, Jefferson? É justamente o guerreiro que fala assim, meditar eu não consigo. O guerreiro é o que mais tem dificuldade em meditação. Zero meditação. Agora, o criativo, a Pri falou muito bem, eu sou dessa parte do criativo, a gente estava conversando com o doutor, ele já entendeu um pouco, até nos bastidores, mas eu queria entender sobre a ansiedade nos dois pontos extremos. Eu sou um cara que ansioso, quando eu estou ansioso eu emagreço. Eu não ganho peso, pelo contrário, porque o que acontece? A ansiedade faz com que eu fique sem comer, eu fico na produção de trabalho e tudo mais, e o dia vai passando. Lógico que aí quando vem a parte satisfatória, eu também não vou olhar qual alimento eu tô comendo. Então, é carboidrato, adoro uma fritura, e vou pra essa linha. Mas tem essa questão de ansiedade atrapalhar a alimentação, tanto para você comer errado e engordar, ou você, mesmo se alimentando, o nível de cortisol deve estar muito elevado e a pessoa não engorda? Não aumenta o peso? Vamos dizer dessa forma? É multifatorial, mas é interessante falar isso de forma muito aberta. Falaram aqui de não chutar o balde, né? Mas tem um balde que a gente tem que chutar. Eu vejo isso sempre comigo, né?
existem micropontos de ansiedade durante o dia, né, que a gente acaba pensando assim, e isso eu trago muito para mim. Vou fazer tal atividade, estou ansioso. Vou fazer tal anotação, estou ansioso. É importante pensar assim, poxa vida, isso aqui não é só nesse momento. Nós temos uma tendência a pensar, não, depois eu lido com isso. Aí você faz uma análise do teu dia, quantas vezes no dia você está ansioso, tá? Aqui a gente tem que chutar o balde. Por quê? O que eu percebo? São gotas. Sabe aquela goteira que tem, às vezes, né? Em alguma torneira, alguma coisa, parece que não tem do nada. Se eu colocar um balde embaixo, você vê que uma noite enche o balde, né? Esse é o risco, inclusive, cardíaco, para outras situações. A gente viver esses micropontos de ansiedade, percebendo que, isso tá tranquilo, tá tudo bem. Você fala, eu emagreço, né? Mas o que eu perco quando eu emagreço? Né? Esse é um ponto também que é relevante. Quando eu falo de performance emocional, eu trago muito esse ponto, porque as pessoas às vezes querem algum tipo de performance, mas não tem como chegar até ela se não tratar a inteligência emocional. Então, são esses pequenos sentidos. Por exemplo, tem um paciente meu que ele morava num spa, aqui em São Paulo. E, de repente, a gente foi fazendo algumas avaliações e tal, e, de repente, ele se percebeu celíaco. Isso foi um sentido suficiente para ele entender o processo dele, né? Não tinha feito mapeamento, e ele encontrar um sentido para ele se alimentar direito. Ele saiu do spa, ele voltou para o estado dele, está começando novas atividades, muito interessante. Então, aqui está um ponto interessante. A ansiedade nós também trabalhamos e tratamos com sentido, com consciência. Então, por que do processo terapêutico mesmo? Qualquer situação é relevante, porque daí a gente vai se compreendendo e sai daquele mecanismo, por exemplo, de fazer algo só por disciplina, tá? Só por disciplina. Disciplina é importante. Motivação é importante também, mas é meio que uma galinha que a gente joga para cima, ela voa um pouquinho e cai, né? Mas a disciplina sem sentido efetivo, ela tem um tempo de durabilidade, né? E para uma pessoa criativa como você, até ali nos bastidores a gente conversava, sai ali do mundo do bodybuilding, entra para esse campo, Sim. Precisa, né, de estímulos novos. E a gente conversava ali também em off sobre isso, né? Como lidar com esse lugar aqui. Esse que é o ponto 880. Como é que a gente vai baixando devagarinho para mim, né? O trabalho das nutricionistas são fundamentais, mas eu trabalho sempre junto com elas, com a reeducação. Reeducação de comportamento, porque às vezes nós medicamos comportamento. A gente quer sair de uma forma de ser, né? E a gente medica aquilo, não necessariamente. A gente pode fazer o trabalho contigo, né? Mas a gente vai mudando o comportamento até que não precise mais, às vezes, né? Em alguns casos, junto, trabalho com psiquiatra, de determinado medicamento. Então, o nosso corpo reage, nós somos tão distintos como as nossas almas, digamos assim. Nós somos muito diferentes. Por isso que o mapeamento ajuda muito a entender, sair de uma receita, a Priscila e a Daiane e Priscila, acho que entendem muito disso, né? Sair de uma receita, porque eu lembro de uma paciente que chegou, ela só comia alimentos integrais, ela fazia exercício de força, tá? E tinha uma saúde muito deficitária, tá? Quando ela fez o mapeamento, a única coisa que ela não poderia comer é integral. E os exercícios não eram de força, eram aeróbicos. Ou seja, ela só comia integral. Estava fazendo tudo errado. Então, porque estava seguindo o padrão. Então, o que eu vejo também no campo da superdotação, de forma também, né, no aspecto mental, tentam nos colocar em caixas. E o mapeamento, a terapia, a nutrição, vai ajudando a gente a sair de alguns padrões, encontrar qual é o nosso padrão. Aqui já tem algo que é muito significativo, a identidade. A gente conversava em off, né? A identidade. Então, para chegar a ter esse lugar da identidade, é um processo muitas vezes longo, né? Dizem, né, que tem pesquisas de longo prazo, vão falar que a cada 10 anos nós somos outras pessoas, tá? Em terapia mesmo, eu digo que em um ano a gente passa, porque daí a gente amarra tudo isso que está perdido, que a gente vai indo meio que a esmo, a gente vai descobrindo por onde caminhar. O mapeamento é mesmo sentido, só que de uma forma genética. A gente consegue ir para o lugar mais acertado, sem perder tempo, sem gastar dinheiro também, né? Que muitos pensam, poxa vida, mas é o custo. Não, é absurdamente o custo, né, emocional, financeiro, é absurdo nesses aspectos de cuidados, como a nutrição também, né? Então, é otimização do processo. Não é perda nem aqui nem ali, lógico, longe de qualquer idealização, mas é otimização do processo. Você falou do celíaco, né? Seria o que a dieta celíaca?
Não é dieta, É dieta, celíaca. não. É o alimento, né? Não, a pessoa pode ser celíaca ou não. Celíaco, ele não tolera glúten. Então, a pessoa não pode consumir glúten de jeito nenhum. Ela tem uma alergia, se você preparar alguma coisa com glúten nessa caneca, lavar a caneca e dar para o celíaco, ele vai passar mal. É um nível Mesmo assim. depois de lavado, esse é o celíaco. Então, é diferente você ser intolerante ao glúten e você ser celíaco. Às vezes você tem a grande questão, né? Às vezes a pessoa tem alguma consciência sobre isso, ela não está bem e ela continua fazendo algum tipo de uso. E aqui que é um luto que é complexo, né, Daiane? No sentido de quando a pessoa ela vai buscando confirmações para dizer que não é. E tudo que ela vai encontrar vai dizer justamente que é. Então é difícil. Porque ela gosta daquilo, mesmo sabendo que aquilo faz mal pro organismo dela, né? Quando você tem uma genética que mostra que você não tem afinidade com um alimento, aquele alimento ele é muito inflamatório para você. Sua genética não está aceitando ele, e você está colocando para dentro. Então, quando você coloca isso para dentro, aquilo é tóxico para o seu organismo. Ah, nossa, mas o pão integral não é saudável? Não existe alimento ruim ou vilão ou bom. Existe o hospedeiro. Hospedeiro, gostei da palavra, é isso aí. Então, depende, é bom? Depende para quem, tá? Então, se a sua genética está te falando não consuma glúten, cara, não consuma, porque ele vai te inflamar e ele vai te trazer outros problemas. E lá na frente, aí começa a dar pau, a bater biela. Tem um ponto bem interessante, eu acho que a Priscila mencionou aqui, que a gente estava conversando em off. Né? Mesmo nós não tendo consciência, por exemplo, quando crianças, que a gente tem uma quebra muito rápida de dopamina, que daí a gente vai deixar tudo lá para o prazo, para conseguir lidar com aquilo daquela forma. O corpo trabalha para a vida. O corpo trabalha para a vida, mesmo que nós não tenhamos acesso a determinados conhecimentos. Ele já vai indicando quais caminhos nós temos que seguir. Qual é a grande questão? Muitas vezes nós não temos consciência. Há uma diferença grande entre conhecimento e consciência. Conhecimento é saber disso. A consciência é fazer a transição do comportamento. Mas muitas vezes precisa de um choque, precisa de alguma situação ampla, que a pessoa se perceba, seja pela dor ou pelo amor, né? Precisa de algo para que a pessoa faça algum tipo de transição mais específica. Eu ia falar do GABA ali, como a tua conversão do glutamato em GABA, ela é um pouco diminuída, a gente precisa fazer uma estratégia suplementar. E às vezes a gente começa com os precursores, porque assim, a tua disponibilidade de GABA, quando você coloca uma dose, né, maior, os teus receptores não estão... Tudo tem que passar por uma modulação em relação a isso. Agora, sabendo do tipo de receptor, a tua estratégia suplementar é diferente. E será que nós vamos precisar, com essa baixa ali, suplementar? Às vezes a tua rota de serotonina vai ser mais importante que aqui. Não é o teu principal foco, né? A tua conversão é diminuída, mas o principal informação que nós temos aqui é que você precisa regular a quantidade de glutamato que vai entrar na tua dieta. É mais importante tirar o glutamato do que inserir GABA pela tua genética aqui. Tirando o glutamato, a gente já vai resolver uma grande série ali de estímulo, porque como ele não está convertendo, está sendo muito mais excitatório no seu caso. Então, aqui a gente entende por que você teve o efeito contrário do GABA. E por que quando a gente olha assim, hoje todo mundo entende de tudo. Então, GABA faz muito bem para todo mundo, para dormir e tal. No seu caso, se a gente colocar o GABA numa suplementação que não está de acordo com a tua genética, ele vai fazer o efeito contrário, que é o que você experimentou. O teu resultado já está mostrando aqui para nós sobre o que inserir e o que tirar. Nós falamos da questão das intolerâncias e alergias. Eu não conversei com você antes, né? Não sei do teu hábito alimentar. Geralmente, quando, né, é feito esse atendimento, eu tenho a sessão antes da revelação, mas você tem... No seu chá revelação. No seu chá revelação aqui, o que você tem das tuas propensões à alergia e intolerância, né? Então, a gente vê ali uma propensão à intolerância à lactose que é bem significativa. Então, a questão do consumo do leite e depois dos alérgicos. E essa é um ponto que é muito importante, que eu acho que a Priscila pode esclarecer para nós, qual que é a diferença entre alergia e intolerância. Calma, vai por partes aí, porque eu já fiquei triste aqui, que o que eu tô vendo aqui é a minha clarinha de ovo. Mas calma, a gente vai lidar com luta. Você me ajuda, por favor. Vamos lidar com luta, é por isso que eu estou A aqui. equipe está completa. A equipe tá completa. Multidisciplinar. Porque olha, a clarinha de ovo, já até pedi pra minha esposa comprar, vai chegar hoje a clarinha de ovo lá. Mas ó, vamos por partes aqui então.
eu vou na linha do tempo. A dopamina, então, eu fico muito acelerado, minha dopamina vai pro saco rapidinho. Vai rapidinho. Você degrada ela Muito rápido. muito rápido. Então, a Priscila, nutricionista, vai me ajudar nessa questão de Uma montar suplementação e os alimentos. o que você vai ter de alimentos que são precursores dopaminérgicos. Tô vendo que eu vou ter que voltar pra batata doce, então. Não, talvez tô- pra cafeína. Então, isso que eu ia falar da cafeína também. Tem muita coisa aí pra gente destrinchar. Então, vamos lá. Vou deixar a Priscila falar, depois eu vou colocando aqui em pauta. Vai lá, Pri. Tá. Bom, qual que é a diferença entre uma alergia e uma intolerância? Então, por exemplo, a pessoa que tem uma alergia à lactose, ela tem sintomas, eu diria que um pouco piores até do que a pessoa que é intolerante. Então, se você tem uma alergia à lactose, quando você consome esse alimento, você provavelmente pode desenvolver outros sintomas alérgicos junto. Uma rinite, uma sinusite, uma alergia na pele, então uma dermatite atópica, né? Dermatite de contato, e aí vem problemas respiratórios juntos, né? Quando você tem uma intolerância à lactose, você vai consumir esse alimento e o seu corpo ele vai te mostrar que ele não tolerou. Você vai ter uma diarreia. Ele vai querer colocar aquilo para fora de todo jeito, tá? E aí você tem algum desses sintomas? Olha, Quando você consome a lactose? não necessariamente, mas eu sinto que às vezes quando eu tô em excesso na lactose, Vem o sintoma, estufamento. dá um estufamento. Isso, Tá. estufamento é. Então, essa é uma predisposição, tá? A intolerância, ela tem fases de tolerabilidade. Então, vai depender muito de como que está seu intestino para esse grau. Ela tem níveis, tá? De tolerância. Então, tem épocas que a gente está mais tolerante e época que a gente está menos tolerante. Vai depender de como que está ali o nosso intestino. É um conjunto. Mas você também tem ali uma tendência à permeabilidade intestinal. Então, síndrome do intestino mais permeável, a barreira intestinal mais frágil. Então, é bom não consumir em excesso esse alimento que você já tem uma predisposição à intolerância. Porque a sua barreira intestinal ela já é mais sensível. Então, quanto menos coisas inflamatórias para você colocar ali no seu intestino, é melhor, tá? Já Porque fiquei com medo agora. Senão você vai ficar desbiótico. Então, se você tem uma predisposição a ter uma desbiose, que aquilo ali, ó, síndrome do intestino permeável, você tem uma predisposição à desbiose e a irritação intestinal. Então, evita a lactose, que já tem uma predisposição à intolerância, tá? Para você manter a saúde do seu intestino. Tudo passa pelo intestino. Então, se você tá colocando para dentro aquele alimento que a sua genética já está te falando que é intolerante, você vai causar aumentar a permeabilidade do seu intestino e aí vem outras coisas ali. Aí a gente correlaciona essa permeabilidade intestinal com o quê? Com a absorção dos suplementos, dos nutrientes. Então, a sua absorção de B12 já vai ser prejudicada e isso vai impactar na saúde mental, porque a gente tem o eixo intestino-cérebro, e a pessoa que tem uma permeabilidade intestinal, ela sempre vai ser mais ansiosa, tá? Então, evita inflamar o seu intestino. Isso daí pode gerar até câncer, que o pessoal fala. A desbiose pode dar isso daí também. Que tá em alta esse assunto, até por causa da falecimento. A longo prazo, claro, se você já tem uma tendência, se você já tem um intestino mais sensível e você não está se importando com isso, e você está sempre consumindo ali o que é inflamatório, sempre aguçando e cutucando mais essa permeabilidade, você vai começar a desenvolver doenças intestinais, sim, e até mesmo câncer. Tá. Porque aí o teu sistema de defesa tem que chegar lá e tirar o que você não faz essa degradação. Então a lactose chega lá no intestino e o que tinha que estar fluindo, aqueles nossos microvílos para passar tudo bem, aquilo lá já começa a ficar trancando o intestino. Aí vem célula de defesa para tirar. E isso a longo prazo, conforme a gente vai passando do tempo, vai dando uma sobrecarga e pode vir um linfoma, né? Porque células de linfócitos que tem que tirar aquilo dali. Pode vir um câncer intestinal quando tem a questão da síndrome do intestino permeável. Porque ele está permeável, veja, essa barreira dos microvílos é para não deixar que micro-organismo entre no nosso corpo. É toda uma proteção, é aquela pele
pele interna, né? A derme, assim como nós temos aqui para não entrar os patógenos, o intestino é uma derme de proteção. Se esses vírus não estão funcionando, aquilo que era uma absorção ativa do ferro, do complexo B, não acontece. E o que é ruim para o nosso organismo entra, né? As bactérias, os patógenos, porque ele é todo um sistema programado para estar funcionando bem. Então, perdendo a saúde intestinal só nesses 2 pontos, a gente ainda pode falar mais de produção de neurotransmissores, uma série de coisas. E de um ponto que é importante é assim, hoje a lactose, a gente faz uma recomendação que você já faça uma retirada, depois nós falamos um pouco do luto, né, Jefferson? Mas a alergia é um processo que ela é bastante intenso e que nós apresentamos alergia. Por que é alergia? Intolerância porque você não está degradando bem, então vai ficar demorando para retirar, uma hora sai. A alergia, o teu sistema de defesa produz anticorpos contra aquilo. Pode ser contra camarão, pode ser... No seu caso, você tem a possibilidade de produzir anticorpos. Eles já estão sendo produzidos? Se você for me contar dos teus sintomas, né, a gente vai entender se você já está produzindo. Talvez você passe a vida sem produzir esses anticorpos contra eles. Porque os nossos anticorpos não ficam atacando alimento. Às vezes a gente está com uma gripe, alguma coisa que recrutou anticorpo. Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim, comi camarão, de repente um dia eu cheguei lá, chegou a trancar a garganta porque estava... Então, você começa a prestar atenção nesses alimentos, o amendoim, a clara do ovo, para entender essa alergia, né? Então, hoje nós vamos fazer o diálogo contigo para entender se você já tem ela expressa ou não. E a partir do momento que você sabe que esses são componentes alérgicos, você acende um radar, que você expressou algum sintoma que é alérgico, nós já temos um indício de quais podem ser esses alergenos. Ao amendoim, eu tive um paciente com um autismo, um menininho. Ele chegou assim com o cabelo, couro cabeludo, assim, aquelas imensa, sintoma dérmico. E nós fomos avaliar e era uma alergia ao amendoim. E ele era uma das coisas de moeda de troca para ele, aqueles dadinhos, sabe? Que são... Nossa, sei. Aí retiraram um momento que o menino volta assim, cabelo, tudo a pele, simplesmente restaurou tudo que era processo inflamatório quando a gente tirou. E aquela criança já tinha procurado dermatologista e tratamentos fortes e tal. E o problema era esse agente alergênico que estava ali causando esses processos que às vezes não são sintomas diretamente ao nosso sistema, ao trato digestório. Eu tenho a alergia à proteína do leite. Então, quando os meus sintomas não eram intestinais, eu tinha intestino preso, que geralmente não se faz essa associação. Eu também. E eu tinha dores articulares. E essas dores articulares eu já tinha procurado muitos especialistas e nada se resolvia. Aí fiz o meu mapeamento, identifiquei. Eu tenho várias coisas, né? O Jefferson que me acompanha, porque eles têm que regular. A gente chega nas viagens, tudo, né? Minha esposa é muito intolerante. Eu chego na recepção, né, pra gente buscar uma forma, né, de alimentos e tal, que sejam passíveis. Uma panificadora não me pertence, né? E a partir do momento que eu olhei para o meu mapeamento e entendi, assim, uma panificadora nunca mais. Então... Eu ia falar sobre isso, mas, você falou da tolerância. Eu com whey protein, você já sabe da minha história, né? Já fui parar 2 vezes no hospital, treinando, acabou de treinar, musculação e tal, mandei whey protein, comecei a pipocar tudo. Vermelho e tal. Aí eu falei, aí cheguei lá no plantão, a doutora olhou pra mim e falou, olha, você tá com um fígado sensível hoje. Eu falei, mas... Falei, então tá bom. Aí passou um tempão, treinei agora ultimamente, outro dia, e fui tomar whey protein, deu pau de novo, tô sem tomar a proteína do leite. Passa o próximo ali pra nós, por favor, nós já voltamos aqui. Eu quero falar outra coisa com você, Daiane. Na linha do tempo, você parou de consumir glúten ou você nasceu na infância, comia pão, tudo normal? E aí você tinha foi no teste genético ou você teve algum sintoma alérgico? Foi a partir do teste genético. Então, a minha história, assim, a minha mãe faleceu com linfoma, 57 anos, eu pensei muito jovem, e aí eu fui observar linfoma se tinha algum risco genético.
E aí eu achei um estudo que associava o consumo do glúten sem ter essa percepção em sintomas. As pessoas continuavam consumindo, né, porque eram sutis. E aí vinham a desenvolver aquele linfoma. Era uma população menonita onde isso estava mais presente. Aí eu fui fazer os meus primeiros genes que eu avaliei foi específico para intolerância ao glúten. E aí eu tinha essa genética que era de uma propensão ao linfoma a partir do consumo do glúten. Eu tirei primeiro o glúten. Aí percebi já que muitas coisas mudaram, por exemplo, queda do cabelo, né, que eu tinha um problema de queda do cabelo que era difícil de resolver. Aí quando eu comecei a trabalhar com a saúde de precisão e eu fiz o meu teste, eu identifiquei a do leite e a da histamina. E foi retirando esses alimentos que eu fui percebendo o quanto que isso melhorou a minha energia, foi melhorando uma série de sintomas os quais eu não associava diretamente com essas alergias e intolerâncias. Então, Olha, só para você eu entender... tô comendo paçoca, tô dando caspa só agora. Só para você entender. Só para você entender. Você falou aqui, mas eu Pode não passar mais tenho... um, por favor, eu como desculpa. lactose normal. Às vezes tem coisas acontecendo que é por causa da lactose e você não sabe. Porque realmente a sua genética não tolera. Maior Agora, sensibilidade a whey protein? que a tua metabolização é baixíssima ali. Então, a partir dessa proteína, você tende a ter essa questão de realmente ter uma resposta. Então, além da proteína do leite, né, que você tem essa intolerância, você é um degradador baixo de proteínas. Então, a gente tem pela tua parte genética uma sensibilidade a essa dieta com whey protein já que o teu mapeamento traz para nós. Seu benefício é baixíssimo com o whey protein. Ou seja, você praticamente não colhe benefício nenhum. Tô só E ainda- carregando minha máquina, meu corpo. Isso, A vida exatamente. inteira como atleta. E é esse ponto que Gastou como que você tanto vai... dinheiro com whey. Você faz um investimento em algo que parece ser bom, mas a tua genética nos mostra ali o teu risco para ter uma boa resposta é baixíssimo. E ainda você tem a questão da intolerância à lactose. Então, somou dois efeitos que para você o whey não é para uso. E quanto aos riscos que são mais significativos, uma coisa que nós sempre mencionamos, o ambiente é mais importante que a genética. O ambiente é mais importante que a genética. Então, uma pessoa tem predisposição, por exemplo, ao câncer, mas não tem o ambiente, não desenvolve. A pessoa que não tem a predisposição, mas tem o ambiente, pode desenvolver. Pode vir a desenvolver. Então, acho que aqui tem... Então, a gente está falando muito para além de gasto, questões financeiras, né? De valor vital. Sobre o valor da vida. Porque tem várias situações ali que, se não bem administradas, vão elevar o nível de ansiedade, vão fazer com que você não se sinta predisposto, irritado, né? Então, existem vários, por exemplo, a gente vê ali o Conte, né, com uma variante mais rápida. É a mesma que a minha. E eu fui desenvolvendo inconscientemente, primeiro, né, desde criança, e depois conscientemente possibilidades para lidar, para encontrar um processo de interiorização. E quando eu fui atendendo as pessoas, a gente foi amplificando isso de uma forma absurda. Eu dizia ali nos bastidores, tem uma paciente que eu atendo, é do campo da tecnologia, ela. Mas ela, dentre as atividades fora que ela faz, né, como lazer, ela gosta de atirar, né? E eu já atendi um atleta olímpico de tiro, mas ela falando da empunhadura, eu nunca ouvi alguém falando daquela forma. Ela foi falando da empunhadura, como que ela faz a empunhadura? O ritual. E eu vi que ali ela se interiorizava, e eu ajudei ela a entender isso. Tem uma juíza que eu atendo, é fenomenal. Ela entendeu que o processo de interiorização dela dá quando ela vai para a roça, quando ela vai mexer com terra, entende? Então, quais são os processos de meditação, de interiorização nessa perspectiva? Algumas pessoas fazem isso no banho, tem ou não tem consciência. Quando você tem consciência, você aproveita melhor aquele momento. Para mim é caminhando, desde pequeno. Eu estava bem, eu caminhava, não estava bem, eu caminhava. Continuo fazendo. Então, o corpo trabalha para a vida. Então, é interessante, às vezes, você retomar o que na verdade, faz com que eu me interiorize. Inclusive, tem uma pessoa que atendi que era isso, 7 horas da manhã na academia. Colocava o fone e parecia que ele falou, tinha outras pessoas, só existia eu naquele lugar. E tinha que manter esse processo para ele. E, de repente, a gente vai descobrindo que existe... O que acontece, então? Nós não conseguimos meditar, ou temos uma dificuldade maior. Hoje eu já consigo, em silêncio, parado, aquela meditação clássica. Nós fazemos uma interiorização em movimento. Tem pessoas que estão no mountain bike e subindo uma ladeira, e elas estão interiorizadas Por que as pessoas... Então, na verdade, assim, pode parecer um pouco complexo, né? O luto. A gente vai olhar, puxa isso, puxa aquilo e tal. Mas o luto,
Ele tem 5 fases, tá? Para começar. A primeira é a negação, geralmente. Não que vai seguir essa linha sempre, mas e nem todas as fases. É a negação. Depois, a raiva. Depois, a negociação com Deus, com a gente, com a família. Então, não, mas se eu fizer isso aqui, igualzinho as crianças fazem. Mas se eu fizer isso aqui, você permite isso? O corpo não negocia. É uma questão. Aí depois, a depressão, tá? E por fim, a aceitação. Então, o que acontece que eu vejo? Eu prefiro trabalhar muito mais pela potencialidade. E digo para quem está nos assistindo, a potencialidade, o que é? Benefício. A gente vê que está funcionando, a gente se sente bem, como esse paciente que eu coloquei como exemplo aqui, assim que ele cortou, né, alguns alimentos, algumas bases que ele fazia, ele se sentiu tão bem que dele, agora eu quero isso. Então, nós somos muito egoístas. Acho que é importante colocar esse aspecto. O egoísmo pode ser bom. A ansiedade pode ser boa. Quando a gente espera alguém que a gente ama chegar em casa, é uma ansiedade. Ou quando a gente vai até alguém, ou até um lugar, é uma ansiedade boa. Então, a ansiedade, o medo não é ruim. Então, a primeira releitura que a gente precisa fazer disso, o medo não é ruim. O medo nasce conosco, né? A ansiedade não. É a defesa. A ansiedade nasce do medo, né? A ansiedade nasce do medo. Então, como é que a gente faz para olhar até para essas características de uma forma mais positiva? Só que a gente só funciona com benefício. Conforme você vai mudando ao teu viver, você fala, nossa, que legal, estou me sentindo bem. Sou quase outra pessoa. Às vezes é legal perguntar para os familiares, sabe? Quando a gente entra com algum medicamento justo, acertado, pelo mapeamento, depois normaliza, tá? Depois de um tempo a gente normaliza viver bem. Aí é legal perguntar para quem está perto, assim, nossa, mas... uma vez eu perguntei para a Daiane, eu comecei com um determinado medicamento por conta do meu TDAH, e eu falei, olha, já não estou mais sentindo muito efeito. Não esqueço da fala dela. Eu tô. Eu sou grata. Então você pergunta para quem está do lado, nossa, normaliza, tá? Ficar bem, normaliza viver bem, normaliza ser feliz. Aí você pergunta para quem está do lado, quando você acha que está muito normal, que está querendo chutar o balde, aí a pessoa fala, não, eu estou vendo diferença ainda. Entende? Então é um conjunto, é uma questão inclusive familiar, né? Existem várias pessoas, eu trato, atendo muito por conta de relacionamento, que incrivelmente, você deve saber disso, um alimento que deixa, por exemplo, a pessoa mais irritada, que atrapalha o sono e atrapalha o próprio relacionamento da pessoa. Sim. E tem relacionamentos que terminam por conta de situações como essas. E até agora, né, quem tem a nossa intolerância à lactose não pode comer o morango do amor, que tem leite. O morango do Vai ter que amor. comer morango sem amor. Sem amor. Sem amor. E aí, essa associação que a gente faz que é muito afetiva com o alimento, né? Porque quando eu falo que eu não como o glúten e nem a proteína do leite, então às vezes as pessoas, comprei um leite sem lactose. No seu caso já resolve, você pode usar o leite sem Pra lactose. E ela, hoje não. a gente tem uma várias. Eu posso ser leite sem lactose. Pode. Isso. Você pode. E não vai ter problema nenhum. Não. Nada, Não. zero problema. De boa. Isso, porque ali não tem o que você, né? Você não faz a degradação da lactose. Tirou ela, pode continuar com a proteína, com os outros elementos comprar ali. Já tudo sem vou lactose. mexer lá no armário lá de casa. Muda a lista de compras. E aí, você chega e olha, assim, as pessoas querem partilhar, né? Hoje, quando eu vou viajar, eu levo barrinhas, eu levo minhas castanhas. Porque, geralmente, quando você chega numa casa, banana eu posso comer, né? Mas o pão não pode. E quantos pacientes chegam e falam assim, eu não aceito isso, que é o que o Jefferson falava nas fases do luto. Ela vive um luto e fala assim, a primeira é negação, eu não aceito que eu não posso mais comer. Porque para mim tem uma memória afetiva, esse alimento eu não vou deixar. Esse corte é complexo, viu? Porque, na verdade, ali a pessoa tem consciência que o alimento fala de uma época, fala de um afeto, fala de uma situação, tá? Positiva ou negativa. Inclusive, existem pessoas que a gente vai perceber que ela vai ter um tipo de intolerância. Olha que interessante falar sobre isso. Por exemplo, ao glúten. Mas no momento que ela estava numa situação, por exemplo, de término de relacionamento, a primeira coisa que ela olhou quando ela ouve o quero terminar contigo, ela olha para o pão. E a partir daquele momento, ela come pão e sente um nível de uma dificuldade. O corpo reage, porque o corpo transferiu aquela situação para o objeto. Que é o teu corpo gerando um processo de defesa. Então, por exemplo, aquela tua alergia ao amendoim, que você tem essa capacidade de produzir os anticorpos e tá tudo bem, você não começou ainda, o teu corpo começou a partir daquele momento de uma vivência emocional
a trazer esses anticorpos contra os ovos, contra o que está ali como uma propensão genética não expressa. Nós podemos vir a expressar coisas que estavam silenciadas, como nós podemos fazer uma modulação epigenética para silenciar genes que podem estar nos causando disfuncionalidades. Então, nós podemos, a partir do momento que você chega nessa equalização da meditação, ajudar a tua conte a dar uma equilibrada. Nós temos essa questão de mudança com o ambiente e a possibilidade também de uma epigenética que nos auxilia. Eu falo sempre que a terapia é epigenético. Né? É um momento que você está fazendo a meditação, a religião, a espiritualidade. Tudo isso são fatores externos que regulam os fatores internos. É muito rápido, às vezes, para a gente ver em terapia, que, na verdade, tal situação é um sintoma, não é a origem. E não dá para negociar nesse aspecto. Então, tem pessoas que vão negar, elas vão buscar, inclusive, várias formas, várias possibilidades de tratamento, mas internamente algumas negam. Algumas já desistiram, entre aspas. Isso também é importante, o processo psicoterapêutico ou profissionais da área, né, que ajudem a pessoa a chegar a essa compreensão, tá? Então, quando você fala ali em off, né, 880, para mim é muito claro que é possível equalizar, inclusive de você entender um pouco mais sobre a tua identidade. Você se viu dessa forma por muito tempo, acho que esse ponto que ela trouxe, o qual você viveu, né, de tomar whey protein, imagine que relação afetiva você tinha com todo esse universo. Então, a partir desse momento, pode nascer uma consciência ampliada, tá? E daí você vai reconhecendo a tua identidade, você fala, nossa, do mesmo jeito que eu consumi isso, eu achei que isso aqui era meu. Esse tipo de comportamento, eu achava que era meu. Esse tipo de atitude, eu achava que era minha. Eu estou descobrindo, inclusive, que é herança dos meus pais, que é herança... Às vezes tem herança que é dívida, né? Herança, né, do tempo de escola. E daí a gente vai enxergando num lugar assim, nossa, quer dizer que eu sou essa pessoa? O meu autor de tese, um monge, ele vai dizer que santidade é saber que nós somos. E eu digo, faço um adendo, talvez santidade seja ser quem nós somos. Mas no sentido de santidade, no sentido de compreensão. Isso é ser santo, compreender qual é a nossa identidade. Porque muitas pessoas até chegam para mim e falam, Jefferson, eu estou perdido. Eu acho bem, com todo respeito, falam, que bom, viu? Porque tem pessoas andando aí fora tranquilas, estão perdidas e não sabem. Então você tem uma possibilidade, inclusive quem tem esses diagnósticos, de seguir agora uma via mais aprazível, inclusive pacífica. Você fala, que interessante, eu reagi de tal jeito, agora não reajo mais. Tem momentos que a gente tem que pensar, né? Não vou reagir assim. Mas de repente você fala, nossa... Eu já ouvi quantas vezes, eu só reagi diferente. Eu só reagi. E é multifatorial. E quando nós falamos de saúde de precisão, né, que é o que nós trabalhamos, tem 5 P's e um deles é a proatividade, que é a nossa proatividade. Que já é uma coisa, né, nós trazemos a tecnologia de avaliar o DNA, mas é socrático, né, dos primórdios da medicina. Se você quer se curar, você tem que estar disposto a abrir mão do que te deixa doente. Sim. Né? Essa é uma frase de Sócrates. Com certeza. A partir daqui nós conseguimos entender o que te faz mal. A gente está olhando aqui o que te faz mal, e aí das tuas rotas epigenéticas aqui, você pode voltar a um que a gente acabou pulando? Eu comi um amendoim e comecei a tossir aqui, nem sabia, vai saber, né? Agora aqui, você já sabe. Nós estávamos falando de epigenética, que é um ponto, né, em alta hoje, quando se fala da possibilidade de saúde de precisão. Além daquilo que tem para retirar, existe aqui, você tem uma propensão muito alta a ter os níveis de B6 mais baixo e também de B9. Ali está todos os alimentos que são ricos, e aqui entra outro ponto que, né, a Priscila falava, a gente prefere um comprimido, então muitas vezes a gente prefere tomar o suplemento, e quando você chega em farmácia hoje, você olha ali, né, a disponibilidade dos A, Z, aquilo que eu falava do próprio Instagram, né, a gente entra lá, tá cheio de sugestões, e olhando para você, B6 e B9 são essenciais. B6, muitas vezes você vai conseguir só nutricionalmente, mas com a alteração que você tem nesse gene MTHFR, você vai ter que suplementar B9. Sim.
porque aí é o teu folato, que é essencial para a epigenética. Então, pensando na nossa molécula de DNA, para acontecer essa leitura de regiões que são importantes para produzir os teus neurotransmissores, a B9 é chave de regulação. Se você não tem essa chave, isso diminui a produção deles. Então, nós vamos ter que inserir isso, e a palavra folato, né, ela vem de folhas. Teus ancestrais que faziam consumo exacerbado de folhas verdes tinham isso e não se desenvolveu ao longo da história uma necessidade de ter bons metabolizadores. Só que hoje, com o consumo que a gente tem moderno, a gente não dá mais essa mesma quantidade de folato. Então, nesse caso, ácido fólico para você em suplementação não adianta, tem que ser o folato. Não sei se você quer falar um pouquinho mais dessa deficiência. Tá. Aí, nesse caso, Rê, essa variação em MTHFR, ela é uma enzima, né, que é totalmente dependente da B9, do folato. Só que a pessoa que tem esse polimorfismo, ela não consegue fazer uma boa conversão do ácido fólico para a forma mais ativa, né, a forma metilada. Então, precisa, sim, fazer uma suplementação. Essa suplementação ela é bem específica. Para a gente fazer a via do MTHFR responder, a gente vai colocar B9 da forma ou ácido folínico ou metilfolato, em doses bem interessantes ali, né? Uma dose que você precisa, que é uma dose maior. E aí junto vem a B6 e a B12. Então a gente coloca como piridoxal 5-fosfato, que é a forma mais ativa da B6, e a metilcobalamina B12. Essas três juntas, elas vão fazer essa enzima ter um funcionamento melhor. Eles vão modular essa enzima. Tá? Essa enzima do MTHFR, quando ela não funciona bem, a gente tem um dano oxidativo no nosso DNA. A gente não consegue fazer reparo de DNA. E a gente precisa fazer reparo de DNA, porque o DNA está sendo danificado todo dia, o tempo todo. Você está aqui sentado, o processo metabólico está rolando lá dentro. E aí esse estresse oxidativo vai lá e lesiona o nosso DNA. E a gente precisa ter essa enzima funcionando bem para o reparo do DNA acontecer. E essa enzima provavelmente pode estar aumentando sua homocisteína também no exame de sangue, depois a gente vai olhar. Homocisteína aumentado é um fator aí de predisposição à doença cardíaca, é um marcador inflamatório. Então, arrumando essa via do MTHFR, a gente consegue arrumar muita coisa no seu metabolismo. E você imagina o quanto o seu coração teve, né, nesse tempo como atleta, dessa necessidade de uma boa regulação dessa via. E que eu tenho alguns pacientes que chegam com um relato de não ter sucesso na gestação, né? Inicia a gestação, não permanece, tem perda gestacional, e a gente vai olhar, elas têm nesse nível seu, porque a sua alteração são em duas partes da enzima, então ela é bem comprometida nessa atividade. Aí faz a suplementação, e eu não esqueço, assim, porque essa paciente, ela disse assim, mas doutora, você não tá entendendo, eu tô tendo perda gestacional, você vai me dar essas gotinhas? Ela não, assim, a pessoa desacredita que é uma vitamina que vai arrumar aquilo. E aí, eu falei, então tá, então vamos tentar. Você vai lá, você vai tentar, e aí o sucesso gestacional. Mulheres que querem engravidar, então já fica a dica, faz o mapeamento genético, entenda, se for isso, gotinhas ali já vai resolver. Sim. Exatamente. E pro homem também tem a má formação da questão do esperma? Pode ser, Pri? Do MTHFR, não. Ele não tem essa... Só pra gente saber, porque pode surgir essa dúvida mas pra galera. Mas para os homens, a gente tem linhas de histórico cardíaco, muitas vezes associado, né? Ou ele fica mais pra parte cardíaca no masculino. Essa questão cardíaca, eu tenho um tio que eu não conheci com 26 anos e teve problema cardíaco. Então vamos cuidar aí a partir de agora a gente cuida da tua longevidade. E meu irmão tá fazendo agora o exame de cardiovascular, passou com um cardiologista. Aí, tá vendo? Falou que já tá começando, tem que verificar que tem uma alteração. Esse é o P da gente fazer aqui os cuidados preventivos. A gente já tá prevenindo para que você não tenha futuramente questões cardíacas. Então, esse é um ponto importante. Minha mãe faleceu com 51 anos de mal súbito. Eu tenho 51, né? E eu tinha feito alguns exames, eu vinha fazendo... E não aparecia nada de significativo. Quando eu fiz o mapeamento, alto risco cardíaco. Só que com as mudanças, aqui que está um ponto, acho que é interessante a gente falar do luto, né? Reeducação. Eu fui entrando na dieta do Mediterrâneo de uma forma muito pacífica, muito tranquila.
bem devagarinho, mudando, alternando, e outras possibilidades. Então, quando a gente vai olhando esse cenário, eu tenho, possivelmente, muito mais tempo de vida. Posso falecer de qualquer outra coisa, hoje em dia, andando de moto na estrada, do que de risco cardíaco. Então, essa é uma diferença eu sempre brinco que se eu mostrar pro Jefferson o resultado do risco cardíaco, ele morre do coração. Porque ele tem. Tava mais que isso aqui? O risco... Mas tava mais que o meu assim? Acho que tá... Parecido, né? O teu hoje não fez o teu painel cardio completo, né? Tá mais aqui específico, a gente pode fazer. Tô até com medo, depois hein? a gente vai avaliar todo o cardio, quando a gente vai fazendo essas alterações de uma forma tranquila, a gente chega mais rápido aos resultados, sem ser aquele corte, e a gente chega a resultados bem mais efetivos, de forma ampla. Então, é um processo muito de conscientização. Só que daí você vê o benefício, fala, nossa, que legal. Quem é da área administrativa fala muito em gestão de riscos, né? Sim. Então, o administrador, quanto mais ele sabe do risco, melhor vai ser o gerenciamento. Ignorar um risco não resolve. Eu não ignoro o risco. Eu sou o cara, a Pri me conhece, Daiane. Eu sou assim, ó. Dai, aquele outro gênio CBS também é uma via dependente de B6. Sim, totalmente, né? Então assim, é surreal a sua necessidade de suplementação de B6. É indispensável. E DNA não muda. Então, é uma suplementação que você vai fazer para a vida. Para o resto da vida, essa daí. E além, não só a suplementação, tá? A suplementação não invalida o alimento. Então, aí, nesses alimentos ali, eu já não entro com amendoim, que aparece. Esse daí eu descarto, que eu tenho. E o leite, só sem lactose. Só o resto... Lactose. Folhas verdes escuras, são a principal fonte de B9. E aí, tem suplementação para substituir um pouco essas folhas, não? A gente vai colocar a suplementação, mas não dispensa o consumo do alimento. Tem que comer, né? Tem que comer um alimento. Eu não sou muito chegado, mas é aquele negócio. Eu tô aqui com meu doutor, terapeuta. Ele vai te ajudar com esse luto. Mas é absurdo, viu? Porque quando a gente vai tendo compreensão, você deve ter vários casos sobre isso. Quando vai tendo consciência, até hoje, ó, eu lembro de alface me dar água na boca. Olha que absurdo, alface, né? Então, tem alimentos que a gente, às vezes, não tem muita proximidade. De repente, afeto mesmo. De repente, a gente fala, nossa, que interessante. Nossa, ele entrou num ponto muito interessante. Eu explico isso para os meus pacientes dessa forma. Eu falo assim, olha, você tá vendo? Seu DNA, ele mostra que você tem maior necessidade desse alimento. Então, ame esse alimento, porque ele é a tua geleia real. Você tem que se apaixonar por ele. Né? Sim. Esse que você não tem afinidade geneticamente falando, se afasta dele, porque ele vai ser tóxico. Como você falou, isso mesmo, uma relação tóxica. E agora um outro ponto que eu acho interessante, que funciona muito bem na terapia, deixo isso aberto para as pessoas, não serão mudanças desse mês, nem para 3 meses. Não, são mudanças de vida. Isso é muito interessante, porque quando a gente perde um pouquinho a mão, porque uma vida equilibrada não é ter tudo aqui justinho. O problema é isso aqui, ó. Né? Então, quando a gente vai perder um pouco a mão, vai perder, porque às vezes nosso foco está em outra situação naquele momento, mas eu sei para onde eu volto. Eu já fiz a experimentação, eu já conheço esse lugar, é um porto seguro, e é para lá que eu quero voltar. Então, a gente volta meio que de braços abertos, assim, sabe? Digamos, uma pessoa legal que você conheceu na vida, um grande amigo, que vocês sabem que, ó, me afastei dele, mas ele está lá e eu quero, de fato, me aproximar dele novamente. Então, são mudanças, aí que está o ponto, assim, não é para esse mês, nem para esse ano. É para a vida. É mudança de vida. Aí, de repente, você vê lá que você está com, poxa vida, uma longevidade interessante, com uma consciência ampliada sobre você, e as pessoas vendo esse movimento, as pessoas vão se aproximando, sem você falar nada. As pessoas vão se aproximando. Eu tenho que ter uma organização muito grande, por conta da alta demanda que eu tenho. Então, eu chego à noite, no passado eu tinha que fazer isso, tá? Você pode colocar, todos podem colocar isso de acordo com a alimentação. Eu chego à noite e eu deixo a minha roupa organizada para outro dia. Houve uma época que eu precisava pensar e vou fazer isso. Hoje em dia eu posso estar cansado, eu levanto e arrumo essa roupa. Porque como eu começo o meu dia, os alimentos, o café, eu deixo tudo pronto, pode parecer loucura isso, mas eu deixo tudo pronto ali. O que eu vou usar, tudo certinho. A chaleira na água até. A água na chaleira até. Certinho ali. Aí eu chego de manhã, ligo e vou fazer todo o processo. Funciona de um jeito tão bom. Eu chego no trabalho, a agenda já está aberta com todos os pacientes do outro dia e flui bem. Desses dias, o que eu vi? A Daiane, sem eu falar nada,
vai lá e organiza as frutas e as sementes dela no dia anterior. Deixa tudo certinho. Porque aqui uma Coisa questão... boa, a gente tem que copiar, né? Então, aqui está um ponto que eu achei interessante. A ansiedade, como é que a gente lidaria com ela? Um ponto fundamental, começando bem o dia. Porque se a gente já começa em alta, a tendência do dia a surgir só vai aumentar. Agora, se começa de um jeito mais pacífico, tranquilo, ela vai se equalizando, talvez não chegue em picos. Aí a gente sai do 880. A gente deixa de se alimentar mal, a gente deixa, às vezes, de comer muito mais, entende? Então, são processos, é incrível, né? Porque eu lembro de um psicólogo que eu atendo que é muito conhecido, ele falou, eu não acredito que é tão simples, sabe? Ele falou, não acredito. Verdade. Ele fez um exame do cérebro, tinha foto antes, não estou brincando, uma semana depois. Ele falou, eu não acredito que é tão simples. Era só isso. Então, a vida é simples. A gente complexifica. E nessa questão de falar sobre essa conexão que nós temos, às vezes a gente olha assim, isso daqui é um defeito que você veio, Rei? Será que é? Porque isso fala muito de como que eram as nossas etnias, é uma sintonia, que às vezes nós não conseguimos mais ter essa sintonia com as nossas necessidades, que está falando da nossa história étnica. Então esse gene, essa alteração no metilfolato, ela vem muito comum do povo mediterrâneo, porque eles consumiam isso. E aí, já pegando aqui, pode passar para nós a próxima imagem, é a tua via metabólica das gorduras. Você tem muito disso de uma via metabólica mais mediterrânea, onde o colesterol ruim para você é muito ruim mesmo, você faz um acúmulo com maior facilidade, e você precisa muito do ômega 3, e aí já é fonte de selênio. Então, a sua genética na metabolização da gordura está nos falando do quanto que o teu organismo funciona nesse modo lá, mais italiano, mediterrâneo. Você vem com essa soma, e que talvez hoje, nutricionalmente, a gente não segue mais o que era lá dos nossos primórdios. E nós, brasileiros, às vezes a gente nem consegue entender quem eram nossas etnias, porque muito miscigenado. nós somos, e aí o estudo comprovou isso. Então saiu esse ano na Nature um estudo brasileiro, primeiro sequenciamento, e nós somos a população mais diversa do mundo. Trabalhar com medicina de precisão na nossa população é riquíssimo, porque são combinações muito únicas e específicas, né? Então isso daqui também vai fazer com que, né, a gente faça uma suplementação do ômega, melhorar o selênio. O selênio é importantíssimo na precursor dos neurotransmissores. A questão ali da tua grelina, você tem uma propensão a uma maior saciedade. E aí, aquela rota que você falou assim, quando eu estou ansioso, come menos. Quando aquela grelina ali tá no vermelho, aí a gente tem uma questão da pessoa que tem problemas aí, ela vai ser o oposto do que você falou. A ansiedade vai fazer com que ela consuma muito mais alimentos, né? E aí esse é um ponto, assim, às vezes quando a pessoa chega com dificuldade de perda de peso, é a genética dela que está falando isso para nós? É essa grelina que precisa ser regulada? Ou qual que é o ponto específico? E às vezes, né, o Jefferson faz o encaminhamento dos pacientes, ele está falando assim, a gente regulou aqueles pontos na questão afetiva, psicológica, e não foi o suficiente. Aqui precisa de uma intervenção do fármaco, aqui precisa de uma intervenção metabólica, porque passando... E outros casos podem ser verdadeiros. Eu posso ter uma grelina ali que está no normal, igual... A sua não é que ela está no normal, você produz um pouco acima. Teu processo de saciedade é aquele que te gera, inclusive, a perda de peso, porque ela está um pouco acima, a tua produção tem que brigar da pra saciedade. A tua saciedade fica muito fácil nesse nível. E outras pessoas têm aquilo lá em total no vermelho. Elas têm uma dificuldade genética de encontrar a saciedade. E pode ser que eu encontre um paciente assim, que quando eles têm e aí a fome dele é uma fome emocional. E a gente não vai conseguir somente com a parte genética, aí que vai entrar a terapia, o comportamento. Então o teste nos ajuda muito nesse aspecto de entendimento, tanto para a saúde mental como para a perda do peso, que é o que nós estamos falando aqui, do que você tem fome, né? E o colesterol deu alteração mesmo, o colesterol ruim. Você acredita? Eu falei, você não sabe, né? Meu colesterol deu ruim. E olha ali, ó. Minha mãe tem um colesterol também elevado. Você tem genética, e a gente tem que trabalhar nesse metabolismo. Eu tenho pessoas magras que fazem atividade física e falam, olha, o meu hábito de vida não justifica, mas é porque tá ali nessa metabolização.
É aí que nós vamos te ajustar agora, Nossa, a partir tem desses teus coisa, hein? genes. Tem muita coisa. Você vai ver que não é tão demorado assim, não. Não. É uma coisa, na verdade, é muito tempo ganho. Muito tempo ganho. E eu mergulho verdade. tranquilamente. Eu É vou... tempo ganho quando você sabe. Cara, era isso que era pra fazer e eu tava fazendo aquilo, então vou trocar. E você vê muito rápido também, né? Muito Geralmente, quem tá consciente... E eu vou te falar, o corpo, ele sempre vai buscar uma autocura. Quando você começa a fazer o correto, a resposta é rápida. Porque ele fala, opa, até que enfim estão mandando a ferramenta certa, porque eu tô tentando aqui. Só que tava faltando ferramenta. Muito bom você falar E isso, aí, sabe por quando quê? o corpo, ele Muito busca bom. essa autocura. Rapidinho ele responde. Não, tô falando de uma pessoa aqui que é expert na área, mas eu fico, assim, maravilhado e assustado também. São, às vezes, 30 anos, 40 anos se alimentando mal, por exemplo. Uhum. E o corpo... 3 meses, de repente, 6 meses, a pessoa tá melhor do que... Sim. Eu já vou fazer os testes com meus pais. Porque a alteração que tá dando aqui, tem alguns exames que batem com dos meus pais, Sim. outros que batem com da minha mãe, Sim. do meu pai e da minha mãe, então E já você fico essa vendo. miscelânea, né? Então já vamos- falo, ó, vamos fazer os testes pra começar a alinhar. Porque É um às caldo vezes genético, né? você fica me procurando farmácia, médicos, calma, mexe na base, na raiz. É aqui, ó. A sua genética é essa, então é o Sim. que a Pri falou. Às vezes o corpo tá pedindo 30, 40 anos também, como você falou. E aí a pessoa, ó, faz isso, acabou. Sumiu as dores, sumiu. Remissão de doença, remédio que era uma caixa vira 2, desmama de remédio, porque simplesmente você vai dar para o seu DNA aquilo que ele precisa e não o que você acha que ele precisa. Muitas pessoas falam, mas lá atrás não tinha isso. Seus avós não faziam isso. Tataravós, né? Isso daí agora é moda. Não é moda. Isso que as pessoas comiam errado e não sabiam. Tinham as patologias e não sabiam. Tinham as dores e não sabiam. Tem outros fatores também, né? Por exemplo, acho que como foi citado, o organismo, o corpo, né, tinha uma outra resistência. E quando entram, por exemplo, os industrializados, ou até isso que a gente mencionou sobre alergia. De repente a pessoa ela tem uma alergia, mas é pouco significativa. E com o passar dos anos, né, o corpo demonstra isso de uma forma mais intensa. Então a gente pode pensar de uma forma hereditária, isso também acontecendo, aquela resistência que as pessoas tinham, por exemplo, um campo aqui dentro do meu campo, a ansiedade. As pessoas falam, poxa, hoje só se fala de ansiedade, não tinha ansiedade naquela época. Olha, por que ela não existia? As pessoas estavam, olha aqui, nós precisamos de água, a gente tem água aqui, luz, tem luz aqui. Né? Então, antigamente, se lutando muito pela sobrevivência de uma forma intensa, ela nem podia se manifestar. Hoje em dia, existe um conforto Sim. que permite que ela se manifeste. E agora tem ainda, né, tem mais adendos ainda. Por exemplo, a gente às vezes tem congestão de informações. Se pensava que essa aqui era do conhecimento, era da informação. Então, do mesmo jeito que a gente vai para os alimentos, a gente vai para as mídias, tentando buscar algo. E você pode ver, né? Quanto mais rápido, depois vai mudando, agora um pouco mais longo. Parece né? que a gente Os stories. chegou no final de toda nessa era pós-moderna, de tanta coisa que evoluiu, a gente chega à conclusão que não precisa de tudo isso. É mais simples do que a gente imaginava e tudo isso a gente está usando para nos complicar cada vez Sim. mais. Não A vida é sabemos simples, mas a gente pode administrar. complexificar. E tem algumas coisas que estão relacionadas, por exemplo, certa vez atendendo um agrônomo, ele me falava sobre o processo de maturação de um grão de aveia ou um grão de trigo. Que, assim como o frango, né? O que levava ali 3 meses para você terem aporte do frango, foram sendo selecionados que hoje, em menos de 30 dias. E esse processo de seleção, ele não buscou o frango mais saboroso, mais rico em proteínas. Ele foi o maior. E o maior nem sempre... A gente chega ao absurdo de ter que colocar caldo de carne na carne para ela ter sabor. Porque nós não selecionamos o melhor sabor, a melhor proteína. A gente selecionou o que era do mercado. A mesma coisa O mais acontece rápido. pro glúten. O glúten ficava, o trigo permanecia nas plantações pelo menos 3 vezes mais tempo do que hoje. E hoje, para colher mais rápido ele está, o nosso estômago passou, o nosso intestino passou a ter que ter mais tempo de digestão.
digestão. Então, a semente do trigo que está hoje na nossa mesa, ela não é a mesma que esteve antes da revolução de toda, porque assim, vai faltar alimento, então nós temos que produzir mais. Veio a tecnologia e trouxe os transgênicos, veio o melhoramento e trouxe a carne robusta, só que isso foi selecionado a favor de um mercado e não da nossa saúde. O que a gente chama de orgânico hoje, né, é o que eles se alimentavam naturalmente. Nossa, perfeito. Então também tem essa fala lá atrás, né? Antigamente não. Antigamente era melhor. Era outra coisa, né? Então, eu tive o prazer de escrever um capítulo de livro para crianças, assim, que é tentando concatenar esses dois momentos, assim. Se nós tivéssemos aquela vida, naquele tempo, por exemplo, o que a gente tenta regular, e aqui eu deixo para todos também que estão nos assistindo, na terapia, o sono, tá? Mas pensa, naquela época, trabalhava com o corpo, né? Estavam geralmente juntos ali trabalhando com o corpo, chegava em casa, tinha que fazer o alimento, é todo um processo, o alimento, né, desde o zero e tal, esquentar, cortar lenha. Cortar lenha. As pessoas conversavam, não quero ser romântico aqui, né, mas as pessoas conversavam sobre os problemas, resolviam algumas coisas, 8 horas, 9 horas no máximo, estavam dormindo, acordavam com o sol, né? Então nós estávamos no tempo, não do relógio, né, mas sazonal. E daí imagina conciliar isso com a medicina, naquele período, por exemplo. Quer dizer, hoje nós podemos conciliar isso, não é voltar lá atrás. Hoje a gente pode ter uma vida, como nós mencionamos, né? Estamos lá em Guarapuava, uma cidade do interior, uma cidade média, mas para nós é qualidade de vida. Estava mencionando que, né, 21 horas, às vezes, vou embora, vou vestido assim, vou caminhando tranquilamente, lagos, natureza, não é nada de idealizado, mas para nós é qualidade de vida. Entende? Então, conseguimos, né, alimentos também mais puros, mais próximos. Às vezes, os pacientes, mesmo os poucos pacientes presenciais trazem. Fantástico. Então, o que eu quero dizer? Como que a gente pode fazer? O problema não é o celular, o aparelho, né? O problema não são as mídias. O problema é que nós nos tornamos muito passivos a tudo isso. Como que a gente pode ter controle? Não. Controle, para mim, já gera ansiedade, a própria palavra. Como que a gente pode ter autonomia sobre a nossa vida? Autonomia. Como você bem disse, tá? Um caminho muito legal hoje é o minimalismo. Eu chamo de minimalismos, porque acho que a gente tem que colocar ele também, ter a autonomia de pensar para nós o que é minimalismo, o que me faz bem. Não é seguir uma receita também de minimalismo. Então, é complexo, tem que cuidar muito com receitas prontas. Então, da mesma forma que a genética se manifesta desse modo, as nossas dimensões neurológicas, por exemplo, olhar para alguém que é típico e atípico, é completamente distinto. Dentro dos neurodivergentes do campo, também é distinto, né? E dentro de cada neurodivergência, também é distinto. Então, nós estamos chegando, você mencionou a pós-modernidade, né, que é o momento líquido. Então, havia uma fé muito grande no período medieval em Deus. Aí, depois essa fé migra para a tecnologia, para o período moderno. Agora, tudo se desconstrói e a gente vai chegar a lugares muito mais singulares. Só que isso tem um trabalho para chegar até lá. Então, quando alguém chega para mim, olha, eu leio esses autores aqui dessa vertente, eu falo sobre a via do meio, é muito mais legal, seja nutrição, seja qualquer campo. Não, leia os autores da outra vertente também. O teu trabalho vai ser fazer eles dialogarem. Não encontrei uma verdade, a verdade absoluta é muito relativa, né? Senso crítico. Então, isso que é interessante, a gente começa a ver, poxa, olha, a minha vida faz sentido desse jeito. A dele, dela faz aquele, a minha faz assim, inclusive alimentar. Então, uma coisa que eu quero deixar claro aqui também. É difícil mudar a dieta por conta das pessoas, muitas vezes no entorno. Só que o nome disso é transferência. Elas veem você buscando um caminho que elas gostariam de buscar e não querem. Então, o que é mais fácil? Eu vou lá, derrubo você na tua dieta e daí tá tudo bem. Eu continuo aí seguindo. Aí todo mundo erra junto. Erra junto, né? Estamos em grupo, entende? Então, é interessante olhar e falar, poxa vida, tem paciente que é a questão da bebida mesmo. Eu falo, então coloca dentro do copo com suco. Não deixa de estar junto com os amigos. Sim. Mas ninguém sabe o que tem lá. Leva na tua garrafinha suco e bebe como se estivesse bebendo. Não precisa cortar as relações. Né? Porque, entende? Então, já que eles querem me enganar inconscientemente, eu vou enganá-los conscientemente. Pra turma não falar, é o chato. Não é que é chato, né?
É porque o pessoal fala, é o chato. Mas depois começa a seguir, viu? Começam, né? A gente vê isso. O pessoal começa a seguir. Isso de que nós somos únicos, né, Priscila? Cada mapeamento que você recebe, realmente, sim, né? A gente ainda fala, você é uma pessoa única. Para nós é olhar o DNA e saber que cada pessoa é uma surpresa. Sim. É uma combinação, você vai olhar a produção, degradação, ali uma riqueza de informações. E o Jefferson falava sobre o sono. E você tem um genótipo que ele é exclusivo, assim, mais ou menos 15% das pessoas têm esse genótipo. Você pode passar para nós, fazendo favor? 15% é muito pouco, né? Ou não, é pouco? Ele não é tão frequente. Pode passar mais um, que esse a gente já falou. Pode passar mais, que aí pode passar, depois eu volto nesse. Pode passar mais um também. Aqui, ó. A tua parte do sono, você tem o cronotipo noturno, você é do tipo lobo, né? Ele ficou ali uma propensão maior a ser uma pessoa que vai começar a produzir melatonina lá pelas 11 da noite, né? Ele fala que corresponde mais ou menos 25, mas hoje a gente tem alguns estudos mais recentes falando que chega a ser 15% só das pessoas que têm esse cronotipo, em que acordar cedo para você é uma dificuldade. Acordar cedo para mim é um martírio, olha... E sempre falei. A vida inteira. Odiava acordar cedo. Eu ainda odeio, né? Mas tá bom. E se a gente olha assim, o padrão, né? Ser saudável é você acordar às 5 da manhã, fazer atividade física. E ler o livrinho Café com Deus Pai. Clube das 5. Esse não é pra você. E o risco cardíaco que você tem em fazer esse tipo de comportamento, porque as tuas mitocôndrias não acordaram ainda. Lá, a tua fábrica de energia celular, sabe? Você tá fazendo os teus músculos acordar na marra. Não houve ainda um disparo interno dessa mensagem para acordar, porque você é o lobo. É aquela pessoa que tem protelado o horário do início do sono e depois precisa de um tempo maior para conseguir. Então, o teu cronotipo, você responde melhor organicamente se você demora um pouco mais ali do teu sono. Então, quando você acorda, é esses casos que chega a ter parada cardíaca quando vai fazer corrida sem um bom aquecimento. Eu não posso. Eu descobri isso depois. Eu acordo muito cedo, né? Queria fazer atividade pela manhã, mas dependendo da atividade que eu fizer, pode ser a última vez. Então, eu tento colocar de outra forma, né? Tem que ter um aquecimento muito bom, né? Muito bom, muito forte. Agora, Reinaldo, me diz você, personal trainer, sempre teve aluno às 6 da manhã, por quantos anos? 20 anos. Há 20 anos ele acorda às 5 da manhã. De um tempo pra cá, agora eu acordo mais tarde, que eu parei de dar aula, né? Então... Mas aí é a briga interna. Quantos anos indo contra a sua genética? Não, agora, ó... A minha esposa vai assistir esse episódio. Não me acorde 6 horas da manhã. Deixa eu ir até as 8, por favor. 8 horas tá bom da manhã. 8 horas, 8 tá horas. Tá bom sim. Então, eu posso dormir das 11 da noite até as 8? Então, o filé mignon, né? Para boa parte das pessoas nesse mundo, em relação ao sono, é das 22 às 2, né? E que não é o caso não é do o caso Reinaldo. aqui nesse sentido. Então, você pode equalizar de uma forma que você se sinta bem. Outro ponto não é só o tempo dormido, é a qualidade do sono. Então, o que eu tomo, o que eu assisto, o que eu como. Porque, na verdade, a gente pensa em comer só no aspecto alimentar mesmo. Mas o que é que eu consumo? Antes de dormir. Por exemplo, as pessoas dizem para mim, Jefferson, que são da minha área, como é que você consegue atender tanto e casos complexos, né? Eu falo, o meu microcosmo é minha família e os meus pacientes. Eu não fico entrando em notícias, coisas, a não ser que tenha uma necessidade relacionada ao meu trabalho. Não me alimento de nada, há quase 10 anos que nós não temos televisão. Então, eu tenho autonomia do que tipo de conhecimento eu vou buscar e quando. E eu já ouvi tanta coisa, você está preocupado com isso, que sabe daquilo? Não aconteceu. Não aconteceu. As pessoas, todo mundo inteiro preocupado com algumas situações que não aconteceram. Então, acho que é interessante pensar nesse aspecto. Poxa vida, como é que eu tenho autonomia sobre mim? Né? E tenho prazer de poder, a autorização, inclusive, né? Muito a gente precisa de autorização, já posso acordar um pouco mais tarde. Porque existe essa ideia, uma genética emocional, vamos dizer assim, né? Que quem acorda tarde é o preguiçoso. Tem tudo isso. Então, né? Na genética do rei, ele tem toda a genética do
preguiçoso. Se você for ver a Conte dele, junto com esse cronotipo dele mais noturno, é aquele que o tio da roça vai levantar às 5 horas da manhã e vai falar, vamos moleque, você é muito preguiçoso. Mas, gente, isso está na genética. Então, assim, você imagina isso reflete também numa criança em período escolar. Às vezes é uma criança que não está rendendo bem na escola, acorda muito cedo, as notas estão ruins. Dorme na carteira. E a genética explica. Você vai lá e vê a criança tem essa Conte, a Conte igual a dele, e tem esse cronotipo mais noturno. Às vezes é melhor mudar o horário daquela criança. A criança vai render mais, ela vai ter notas boas na escola. Tem um filósofo muito conhecido, Clóvis de Barros, vou falar sobre isso. Ele acordava muito cedo, daí ele indo para USP, e daí ele falou todo esse movimento lento. Ele tem raiva de quem acorda muito cedo e feliz, aí bem, esse movimento lento, tranquilo. Só que 10 da manhã ele fala que está em cima da mesa, dando aula. Em cima da mesa, ele estava em cima da mesa forte. Então, quando a gente respeita os nossos processos, a gente vai conseguir sim entregar o nosso melhor potencial. Performance. Em pouco tempo você faz muito mais, por exemplo, na questão do tempo. Porque o intestino de quem é o lobo, ele começa a fazer um efeito jet lag. O teu intestino tem que acordar num horário em que ainda não está pronto. Então, tem vários estudos mostrando que a microbiota intestinal começa a aumentar a firmicutes, que são bactérias não tão benéficas àquela microbiota, e começa a diminuir os bifidum. Então, agora nós vamos fazer uma suplementação para você com os probióticos específicos para regular essa tua microbiota. Porque o teu próprio intestino, geralmente o lobo é aquele que se toma um café da manhã com muito alimento, começa a se sentir mal. O teu deu um médio normal, você tem um gene de predisposição. Se o teu cry fosse também, provavelmente a pessoa fica até com uma indicação de não precisar do café da manhã. A primeira refeição dela já pode ser o almoço. Ela não sente essa necessidade desse alimento. E está tudo bem, está dentro do que é a genética dela fazer esse tipo de regulamentação, né? Nós tivemos uma paciente que ela tinha muita lesão, né? Um lutador de MMA, acordava às 5 da manhã, lesão. Tinha o cronotipo do lobo fortíssimo, aí todo remanejamento, porque ela sentia que 5 da tarde era o horário do maior rendimento. E estava de acordo com essa parte genética. 20 horas da noite era o forte dela da musculação, pense. Eu treinei muitos anos no período da noite, eu adoro treinar. E eu tentava ajudar ela essa tudo percepção. A ver com o cronotipo. Eu tentava ajudar essa percepção que ela estava fora do quadro. E ela mesmo percebendo, ela negava por conta desse histórico, que todos iam cedo. Sim. Quando ela percebeu, é a mesma questão, né? Como que ela teria ido em tantas outras lutas? Ela foi muito bem. Mas no passado, se ela respeitasse esse processo. E daí, assim, eu tenho lá em casa 2 seres que eles são diurnos. Tipicamente diurnos. Não importa se eles vão dormir 2 da manhã, 6 da manhã eles acordam. Não são 2 maridos, né? Eu e um filho. É. Eu só tenho o Jefferson, minha esposa. E aí o Felipe é a mesma coisa. Se o Felipe for dormir 8 ou se ele for dormir meia-noite, ele vai acordar 6. Só que a gente acorda diferente. E geralmente eles não conseguem ficar acordado por muito tempo, né? Eles têm que dormir mais cedo, senão aí perde também o pico do sono. E eles acordam acordados. Assim, acesos, ligados. E eu tenho, o meu cronotipo é o que está a fatia do meio. Então, você tá ali num 15%, tem um 20% ali, 15% que é o diurno, como eles. E tem a maioria das pessoas que depende da rotina. Ela não tem um relógio biológico determinado. Elas são intermediárias. Eu sou intermediária, mas eu fiz por hábitos de vida, eu me tornei noturna. Eu fico naquele silêncio da noite, se eu tiver que escrever alguma coisa, eu rendo até... Por ansiedade também, né? Porque também, é difícil para ela porque eu não consigo dormir se eu tenho alguma coisa para terminar. E aí eu consigo dormir até mais tarde, amo dormir, na verdade, até mais tarde, mas aí a gente tem que sincronizar, porque se eles têm que viajar, meu Deus, 5 horas da manhã, e assim, eles acordam com aquela forma... Eu sou assim, diurna também. Odiosa. Não, ela chega na cozinha, nós estamos dançando. Eu né? sou assim, e ela tá bem eu estou de corpo presente somente. Eu amo fazer atividade física pela manhã, à noite eu não gosto.
Olha, você vê? Então, aí a nossa genética louco, né, e a nossa. especificidade, né, do funcionamento. Eu sou lobo mesmo, viu? Tô tranquilo. Aí eu já me encontrei tranquilamente. Já se identificou, né? Demais. Durmo ali 11 horas, meia-noite, tranquilo, mas mando acordar 6 horas, 5, Deus me livre, nem 7, nem 8. Se deixar, eu vou até as 9, 10 da manhã. Agora, Mas eu não posso. a tua genética para o esporte nós vamos deixar para outro capítulo, né? Vamos falar um só, mas você tem uma Tá. genética de fibras musculares, de constituição muscular, que é excelente, assim, de composição. Não é à toa que ele ganhou vários prêmios aí como bodybuilder. Você já mostrou sua foto pra ela? Mostrei pro Pra mim, Jefferson, vou mostrar pra incrível. Daiane. Eu não tenho. Minha alfa-actinina é zerada. Hipertrofia. Mas o teu painel esportivo, Ele assim, é. realmente é excepcional, é muito bonito a tua genética Se ali. você hoje quisesse competir de novo, eu sei que não é o seu caso, mas hoje conhecendo o seu genoma, Quer voltar ali para nós, e aí por você favor, que acho que adequando tem todos algumas esses coisas. sistemas que a gente Mais viu um. aqui, sua performance ia ser o dobro. Você entendeu o que significa conhecer a sua genética? Toca aqui. Porque aí, por exemplo, você Já fiquei feliz, sabe dos gostei. seus horários, você sabe dos nutrientes, você sabe do que deve consumir e o que não deve. Hoje, a sua performance seria o dobro. Aí você descobre que o tempo não existe. É O tempo não existe. É. Né? Quando a gente consegue otimizar tanto a performance física como emocional, o tempo não existe. E é super interessante de ver como que as pessoas acabam se tornando como o vinho. Essa questão de longevidade, qualidade de vida, as pessoas ficam... Você vê a foto, inclusive, você vê a foto da pessoa, a pessoa está muito melhor em um ano do que em todos os anteriores, às vezes. Então, é o projeto Capitão América aqui, então, né? Deu uma Sim. fiapada, vamos trabalhar isso daí, minha gente. E agora pode Rodrigo passar Faro. pro penúltimo, que é a tua questão de ancestralidade, porque geralmente quem vem... Pode passar esse, vamos deixar para um próximo capítulo. A tua parte de ancestralidade, porque eu antes não pedia o painel ancestralidade, mas as pessoas diziam assim, poxa, mas é o mais legal. É, o pessoal Eu gosta. queria saber É, a minha ancestralidade. E aqui eu faço um parêntese, assim, porque se você fizer o teu teste de ancestralidade, porque os marcadores, eles são marcadores muito particulares do quanto que a empresa tem de histórico daquela população. Sendo a população brasileira muito miscigenada, quanto maior o número de amostras que a empresa tem, vai ficando mais preciso essa avaliação. Mas ainda para a questão populacional, a gente tem marcadores que não são tão robustos. Então, quando a gente avalia ali a Conte, é uma enzima, um efeito. Aqui, a ancestralidade ela é um painel muito mais complexo de se avaliar, então vocês vão perceber que se fizer em 3 empresas, vai dar 3 resultados diferentes. Se você fizer a Conte em 3 empresas, vai dar 3 resultados iguais. Não pode mudar, a tua genética é essa. Agora, o cálculo da ancestralidade ele é diferente, é mais amplo, então isso não perde a validade do teste, mas ele mostra o quanto que ainda nós precisamos conhecer da nossa população brasileira para aprimorar esses testes étnicos. Você conhece o teu histórico ali, você tem de ameríndio, né? Que eu sou americano, na verdade, não, a parte nossa ameríndia, africano... Né? É tipicamente o brasileiro. É o brasileiro, ó. A família da minha miscigenado. mãe é mais europeia, do meu pai é africano. Não tenho o que falar. Minha avó era branca do cabelo crespo, que é a mãe do meu pai. A miscigenação é antiga, É né? antiga. A minha mãe, olhos azuis, de Recife, que ali o pessoal fala muito holandês. Então, é uma mistura. E ali a parte siberiana deve ser do lobo venho da Sibéria, né? Aquele cronotipo mais associado. Veja a tua parte da Itália, Roma, provavelmente fica aquelas questões mais metabólicas associadas à gordura. Depois, o afro tem bem a parte recente, brasileiro mesmo, os afros que vieram para o Brasil. Na África não tem nenhuma amostra tão heterogênea igual no Brasil. Os afros aqui no Brasil vieram de várias regiões, então isso traz uma diversidade. Né? Nós somos mais diversos no África do que a própria África.
e daí o sul-americano, que ainda nós temos muito que saber sobre as nossas populações indígenas. E ali tem alguns painéis, como um dos que você fez, que tem a questão de curiosidades, ele traz a questão da conscienciosidade e abertura, né? Você é uma pessoa que fica no completo ali, uma pessoa muito propensa a ter uma abertura para a diversidade de pensamento, valorizar, né? E a conscienciosidade é aquilo das percepções de realidades, né? Você tem uma consciência que são genes que se expressam muito em região glândula pineal, então vocês comentavam ali algumas coisas que vocês têm em comum aí, que a gente, né, hoje teve aquele grande estudo feito no Brasil com a mediunidade, né, que se busca questões que são mais subjetivas. E aí eu gosto, né, para finalizar aqui, quando a gente faz interpretação do mapeamento genético, porque mapeamento genético a gente consegue fazer, né, o Jefferson sempre bate nessa tecla, são muitas empresas que fazem. A diferença está na forma que você interpreta ele, no como você compreende e você faz essas leituras, porque são receitas. Na verdade, que o profissional faz primeiro. Que o profissional faz. E depois também a tua demanda. Né? Como porque que você faz? Nesse sentido das receitas, eu posso ter lá, quando eu falo da Conte para degradação, é como se fosse uma receita de tapioca. Tem um ingrediente ali. Agora, se eu estou falando da conscienciosidade, essa é uma característica que tem uma complexidade da tua conexão, da tua subjetividade. Então é assim, é uma receita que não dá para fazer só com ingrediente e um pudim de leite condensado. Vai muitos ingredientes e a forma de fazer é essencial para no final você ter o pudim. Tem que cozinhar em banho-maria. Isso seriam os fatores ambientais. Sim. A genética me mostra os ingredientes que tem, então eu não faço pudim de leite só com leite, tem que ter todos os outros ingredientes ali. Então eu vou falar assim, a conscienciosidade, um gene só diz, não diz. Um gene só não faz Alzheimer. Então, se eu falar, é importante para Alzheimer, mas um gene só não faz. É uma combinação, é uma receita. E o modo de fazer vai chegar no final trazendo isso. Então, o ambiente, como nós temos esses hábitos e estilo de vida, a partir daquilo que é a nossa Constituição, vai ser essencial essa combinação. E aí, o nosso papel como profissional, a importância do profissional receber um teste. Esse daqui é um teste que compra direto o consumidor. Você entra lá na internet, chegou o teu teste em casa. O que eu já recebi de pessoas que chegam assim, brancas, falando, meu Deus, eu tenho risco aumentado de câncer, eu tenho risco aumentado de Alzheimer. A administração disso, por que eu faço sempre com o Jefferson, né? Ou o contrário, né? Tem pessoas que estão fazendo algo que é contrário à melhor qualidade de vida, ou até colocando ela em risco. Eu recebi um caso que a pessoa chegou assim, falando pra mim, eu estou tranquila porque eu não tenho risco de câncer de mama. E era alguém que tinha um nível de instrução econômico, mas ela falou que ela estava tranquila. Eu falei, não, eu quero saber que teste é esse que você fez que você está tão tranquilo. Tinha Gente, são 120 polimorfismos hoje que a gente sabe, 120 variantes associadas, pelo menos, ao câncer de mama. Não estão conhecidas todas. E ela tinha avaliado um polimorfismo no BRCA1. E ela estava tranquila, não ia mais fazer mamografia. Ela diluiu os cuidados consigo por causa de uma informação que não era condizente. Então, hoje, profissionalmente, eu tenho uma responsabilidade de falar o que o teste diz e o que o teste não diz. E é importante ressaltar que essa pessoa tinha conhecimentos de genética. Essa pessoa tinha conhecimentos na área de genética. Então, veja como que é complexo você colocar isso de uma forma muito popular. É que a visão clínica, né, Dai? Eu acho que você tem lugar bem consolidado aí. Quando a gente está num consultório, a gente está atendendo o paciente 360. Então, a gente correlaciona o exame genético dele com a história clínica dele, com os sintomas que ele tem, com o que ele já fenotipou ou não. Não é só o genético e você fechar um diagnóstico. Você nem fecha diagnóstico, né? No meu caso, nutricionista, eu encaminho para um especialista, né? Então, a pessoa, ela fala assim, eu tenho conhecimento de genética. Tudo bem, era para ela saber. Mas ela não tem conhecimento clínico, né? Sim. Então, ela não sabe clinicar aquela informação. Mas é o espelho também, né? Por exemplo, eu me compreendo quando eu leio, eu me compreendo quando eu penso sobre mim, mas eu só me compreendo de um jeito quando eu estou em terapia, que é o espelho. Então, quando a gente vê as nossas informações em vários âmbitos, nós temos acesso a alguns conhecimentos que ninguém tem, mas nós não temos o espelhamento de um profissional da nutrição, da genética. Eu quero dizer, até esse aspecto a gente não consegue se enxergar muito bem.
se não tem, em algum momento, um bom espelhamento, né? No sentido dessa orientação, porque nós lidamos com fatores emocionais. De repente, passa por cima de uma informação muito importante que um profissional que não está envolvido internamente, por exemplo, eu gosto de carros antigos, né? O que a gente tem claro, assim, no nosso meio? Quer comprar um carro? Leve um amigo junto. Porque você está muito envolvido emocionalmente com aquilo, que você vai ver problemas graves e você vai passar por cima daquilo. E vai fazer a compra e depois vai ficar muito caro. Então, tem todos esses lugares, né, para se pensar também. Falo para todos os meus pacientes, a vida não tem equilíbrio, só tem nós, né? Os equilibristas. Eu gosto dessa imagem porque ela fala assim, às vezes a gente pode ter um monte de potencialidades, né, de músculo para ter um bom funcionamento, mas às vezes está precisando de alguns calços ali, no teu caso, óxido nítrico, creatina, tirar whey, e a gente vai colocando isso para que todo esse potencial se aflore, né? Porque a vida não vai ter equilíbrio. É nós, né? Entender sobre nós, a nossa constituição. Eu me sinto honrada quando as pessoas me confiam o DNA delas, porque é o que tem de mais íntimo, na minha percepção como geneticista, né? É aquilo que o Jefferson falava, foram 40 anos de vida, e de repente você tem a possibilidade de olhar como se fosse o teu manual de instruções. Não dá para em 1 hora de consulta você passar todo esse manual e toda essa vida, né? É um processo que vai se dando de remanejar. O corpo teve que dar conta, às vezes, dessa dopamina e, de repente, você chegar um monte ali, colocar um mucuna, que é dopamina demais, já desregula também. Então, o equilíbrio se constrói nessa constância e nessa processo, né? Então, é processo. A partir de agora, já mapeamos muitas coisas importantes, vamos ajustar isso com essa tranquilidade de quem quer manter um equilibrista na sua melhor performance. Muito obrigado. Olha, eu não tenho... Tem muito mais coisas, que você falou, só 1%. Depois a gente vai conversar nos bastidores. Exato. Mas o risco, o coração, só foi aquele ali. Só. Tá. Só aquele dali. Olha o ansioso. Ansioso. Mas é desse jeito, né? Onde que vai o nosso... Porque o nosso cérebro, ele é uma questão evolutiva. Sim. O cérebro, ele vai focar no erro, no risco, para que a gente consiga contornar aquela situação. Mas, hoje em dia, se carrega na tinta pela ansiedade. Então, é uma questão evolutiva da gente prestar atenção, por exemplo, num adendo que é negativo. Mas daí, por isso que tem que trabalhar isso, inclusive, com a tua psicólogo, para como que a gente equaliza. Porque é bem interessante falar sobre equilíbrio. Os adoecimentos mentais ou físicos, eles têm relação com desequilíbrio. A gente só adoece porque a vida está desequilibrada. Entende? Se a gente seguisse uma vida mais rotineira, dentro dos nossos padrões, a gente adoeceria muito, muito menos. Então, olha que chave. Constância e equilíbrio. Constância e equilíbrio. A gente vai longe. E agora você tem muitos elementos, inclusive, né? Vai viver longe, muito mais. Antes você agora corria você risco tem no as coração, chaves. viu? Antes você corria Agora... risco. De uma questão cardíaca. Agora, né? Você trabalha muito bem com isso. Muito bom. Galera de casa, só quero agradecer vocês. É o seguinte, ó. Eu passei hoje por uma consulta, trouxe especialistas aqui, então eu tô bem cercado com esse time aqui, multiculturalista. É isso aí, né? É multidisciplinar. Culturalista multidisciplinar. Então eu tô muito feliz com a presença de todos. Pri, deixa aqui o seu recadinho, pessoal do TikTok. Gente, estou muito grata de estar aqui hoje, de estar aqui com a doutora Daiane, geneticista, que eu admiro muito o trabalho dela. Eu amo a genética e o trabalho que ela faz é um trabalho lindo, né? De cuidar aí dos superdotados, da saúde mental das pessoas usando a genética, junto com o doutor terapeuta que faz essa contenção emocional, gente, porque não é só você pegar um laudo genético e falar, vamos cuidar da sua genética, mas tem a parte emocional das pessoas, né? E a gente precisa ter esse cuidado ao tocar a vida humana. Então, gente, me sigam lá no Instagram, nutricionista Priscila Cardoso. Acompanhem lá, eu posto bastante coisa sobre nutrigenômica. Vamos modular os genes aí para a gente ter performance, ter qualidade de vida, longevidade e mais consciência. Obrigado, Rê. Obrigado vocês. Priscila Cardoso, doutora Priscila Cardoso. Na descrição, você faz atendimento presencial e online? Isso, atendimento presencial e online. E eu atendo nutrição clínica, né, de uma forma geral, e a nutrição de precisão, que é onde a gente faz o mapeamento genético e a personalização do plano alimentar, da suplementação.
É isso aí, muito bom. Doutora Daiane, sem palavras. E primeiro, agradecer você por ter aberto isso, né? Eu falei que é uma intimidade e você abriu a intimidade para quem te acompanha, né? Você tem esse compromisso com quem está aqui com você e você quis dizer assim, a maioria das pessoas às vezes não permite que a mãe esteja junto, que um familiar esteja junto, não, que o meu esposo melhor. E você abriu isso publicamente para que as pessoas soubessem junto com você sobre a sua genética. Então, um agradecimento aqui. E a equipe multiprofissional é essencial, né? Então, um prazer estar aqui dialogando contigo. Veja como ficou complementar as nossas falas. Então, obrigado, Dr. Jefferson, né, a Priscila, por esse compartilhamento das informações. E também todos que nos acompanharam. Também deixo o meu convite, @doutora Daiane Simão, para me seguirem no Instagram. Também tenho, né, ali alguns conteúdos que eu vou postando no YouTube. E quem quiser, eu faço atendimento presencial e online, né? Hoje, a maior parte é online. O mapeamento chega em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil. Atendo muitos brasileiros no exterior, algumas pessoas que são também da língua portuguesa, que eu vi que do seu canal tem pessoas de Portugal que acompanham, né? Então, o teste chega em qualquer lugar do Brasil, aí faz, ou fora, aí faz o mapeamento e essa consultoria para a gente conseguir dialogar com as equipes e personalizar, assim como fez com o teu, com quem tiver interesse. Muito bom. Doutor Jefferson, fica à vontade, fala com o público digital. Então, primeiramente, eu sou muito autêntica, a Dani sabe disso. Muito contente, tá, de te conhecer pessoalmente. A Priscila, demais. Eu acho que teve uma conexão muito boa, né, graças a também quem está nos bastidores aqui, cuidando desse trabalho. Eu trabalho com processo psicoterapêutico, não especificamente, né, com a superdotação. E o meu Instagram é Dr. Dr. Jefferson Silva, Jefferson com 2 Fs, terapeuta. Eu entendo, né, que nós viemos aqui para viver algumas experiências, tá? E essa é uma dessas que é significativa. Então, esse processo novo, inclusive, eu atendo muitas pessoas, né, que são conhecidas no Instagram e tudo mais, e eu lá, um serzinho no Instagram muito pequeno, agora entrando nesse universo, está sendo uma boa porta. Fico grato imensamente e confirma isso. Nós viemos para cá para sermos livres e criativos e para vivermos algumas experiências. Essa é uma das experiências positivas. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Ó, e já sabe que vai ter uma próxima aqui, já tá te aguardando. Aquele episódio você assiste, num próximo você já vem, que vai ter um debatezinho bacana aí, muito legal para acrescentar. Legal. Galera do TikTok ficou até o final, eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Os links vão estar na descrição, então vai lá, acompanhe todo o trabalho dessa equipe aqui, que é sem palavra, essa equipe multidisciplinar, então tem muito a acrescentar. Então faça seu teste, cuide da saúde, da mente e da vida, tá bom? Agradeço mais uma vez. TikTok sempre já sabe como é. Vocês vão seguir nossos canais lá, o canal TikTokcast, então inscreva-se no canal, compartilhe. E também no TikTok, no Kawaii, no X e no Spotify, TikTokcast, então sigam lá para vocês não perderem nada. Mais uma vez, muito obrigado. Galera, TikTok, na moral, mais uma vez, salva de palmas, só vai. Valeu!